acham que destrói mais um relacionamento? Traição ou pornografia? Você aceita um cafezinho? Cara, veio um negócio, café com teu pai. Eu falei, pô, o nome é bom. E as pessoas que querem algo, elas não conseguem encontrar outra pessoa que quer algo também. A gente seleciona um relacionamento, a pessoa que a gente vai se relacionar, pelo defeito, não pela qualidade. Então tá todo mundo procurando uma pessoa perfeita, que não existe. Breno, você falou um negócio que esse eu não concordei. E eu sabia que ia causar um efeito de polarização no conteúdo. Então eu falava, cara, sai querendo comer todo mundo por aí, não vai te acrescentar em nada na sua vida. Muitas vezes você não tem oportunidade de voltar atrás, né? O que eu não esperava que fosse acontecer foi o que fizeram. E aí por isso começou a gerar essa onda de raiva ativa. A Xuxa e a Anitta decidiram me atacar ali também. Aí eu fui pra guerra. Loucura, porque virou a esquerda contra o Breno. E aí eu nunca apanhei tanto quanto dessa vez. Né? E se a menina tá te ouvindo agora falando assim, eu não quero nada disso, eu quero sair e ficar com um monte de homem. Meu filho, quanto mais cedo você... Olá, está começando mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal e favorito da Brasil Paralelo. E hoje ao meu lado, Lara Brenner. Boa noite. Como é que você está? Eu adorei esse tom de... Eu não sei o que é isso, eu sou homem, desculpa. Então, Isso é o quê? não sei se Vinho, esse é um Bordeaux? uva, tá mais pra um uva Não, você tem que saber, Bordeaux, você tem que exato. saber. Não, uva não, acho que é um Bordeaux. Muito obrigada. Mas combinou, é magenta, estão me dizendo que é magenta. Ah, então é magenta, Mas combinou excepcionalmente com essa sua sala de estar aqui. Mas essa roupa tem um problema. Tem um problema? Qual que é o problema? Não é uma roupa de camponesa. Não é uma roupa de camponesas. Não é uma roupa suficientemente feminina pro nosso Olha convidado. só, eu tô vendo que vai ser polêmico esse Vai episódio. A gente vai falar sobre esses assuntos, vai Sim, falar sobre todas essas polêmicas e por que é tão difícil hoje em dia a gente entrar num relacionamento. É. A gente tá vendo muitos jovens batendo cabeça. Sim. Como se não fosse difícil também na nossa época, Nossa mas hoje está Senhora. cada vez pior. É verdade. Ainda mais com aplicativos e tal, parece que não ajuda, né? Cada vez Confunde mais. confunde mais os jovens. E eu tô aqui hoje com o Breno Faria. Você talvez não conheça ele com esse nome de Breno Faria, mas talvez conheça ele como Café com Teu Pai. Bom demais. O cara mais aleatório aí da internet. Já foi policial, é policial, aí foi marqueteiro. Aham. Hoje tá falando sobre relacionamentos, sobre toda essa questão de feminilidades e masculinidades, bons modos, etc. E aí, cara, como é que você tá? Tô feliz, muito feliz com o convite. Agradecer a Brasil Paralelo por me chamar aqui pra gente ter essa conversa. A gente tava conversando nos bastidores, né? Que a gente já se conhece, o Arthur conhece há anos também, a Lara a gente De trabalhou ocasiões junto. diferentes ainda, Exatamente, né? de universos diferentes. Universo diferente. Mas de certo modo já tinha todo mundo já cruzado o caminho do outro. Mas a gente vai falar hoje sobre esses comentários machistas do Arthur, que falou que não conhece a cor porque ele é homem. Cara, isso é Tá péssimo, vendo? esse tipo Isso de é Eu tô coisa. te sentindo muito tá vendo? engomadinho aqui nesse programa, entendeu? Eu tô numa vibe mais intelectual agora, sabe? Eu tô- Não, mas pensar deixa-me só calmamente. contar de onde que eu conheço o Breno, porque essa história é muito boa. Bom. A gente trabalhava numa empresa e aí ele trabalhava na parte do marketing e a empresa precisava de um nome, de alguém de um rosto, na verdade, alguém que personificasse a marca. E ele desenvolveu um personagem muito legal que era o estagiário. Então o estagiário era super divertido e eu, gente, mas o estagiário é bem-humorado demais, gente boa demais. E fiquei com aquilo e passou, já tem anos. Agora ele entrou ali, eu falei assim, eu acho que é ele mesmo. Não sou o estagiário? Ele falou, sou eu o estagiário. Pera, Bom agora demais. ele já foi promovido. Agora ele é o café com promovido, teu é. pai, exatamente. É engraçado, porque até pensando nisso, tinha essa brincadeira do estagiário porque eu tava começando a testar essa ideia de estar no palco, porque eu já vi no bastidor. De me comportar como um expert, de comunicar e tal, e aí... Como vai é que casar, surgiu? Pra galera que já te conhece, obviamente, e talvez nunca ouviu você falar sobre isso, e pra quem tá chegando agora, que quer te conhecer, de onde é que surgiu o Café com Teu Pai? De onde é que foi uma inquietação tua? Alguma coisa que você estava olhando para o mundo e falou, puta, eu preciso falar sobre isso? Então, eu passei por um processo de conversão e a minha vida, antes da conversão, eu era um cara muito do mundo, assim, por dizer, né? Fiz bastante Isso arruaça foi quando, por aí. Breno? Oi? Isso foi mais ou menos quando a conversão? De 2022, 23. Foi um processo longo. Eu sempre me considero convertendo ainda, né? Sim. Sempre aquele processo ali, mas começou esse estalo lá para 2022, 23. E aí, nessa época, eu conversava muito com o meu terapeuta na época, hoje em dia, grande amigo, sobre... Eu estava também num problema de propósito profissional, não estava me encontrando muito. Falei, cara, eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse falar e tal. E uma coisa que eu sou bom é falar de relacionamento. Assim, eu lembro de ter essa conversa com ele e falar, cara, eu vou começar a ensinar as mulheres a como fugir do cara que não presta.
Aí ele falava assim, ó, esse é um bom caminho pra você, mas não é a hora. Se coloca no eixo primeiro, deixa eu te organizar a sua vida. Aí a ideia entrou na gaveta. E aí, sei lá, passou 1, 2 anos e um dia eu já tava produzindo conteúdo pro Instagram, com uma pegada bem parecida do que é o Café com Teu Pai. Eu falava do assunto que me desse na vontade de falar ali, já usava a mesma estrutura que eu uso. E falava também de relacionamento. E um dia eu tava conversando com a minha esposa, na época noiva ainda, a gente tava tomando café da manhã junto. E ela tava contando de uma amiga dela, o movimento cíclico que ela fazia ali, de sempre se relacionar com o mesmo tipo de cara e terminar do mesmo jeito. Aí eu comecei a perguntar e tal. Eu falei, cara, pô, como é que é a relação dela com o pai dela? Ela falou, é assim e tal. Pô, você não percebe que tem um padrão aqui? Dela sempre se atrair pelo cara ali que meio que rejeita ela, que não trata ela bem. Pô, e você tá falando que o pai dela nunca deu muita atenção pra ela e tal. Aquela psicologia, né? Aula 1, página 1. E ela, pô, maneiro, por que tu não faz um vídeo falando disso? Eu falei, boa ideia, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Só que aí eu nunca lembro exatamente se na hora eu tava mexendo no Instagram e eu vi alguém lendo do Café com Deus Pai, ou se veio o estalo na cabeça. Eu sei que, cara, veio um negócio, Café com Teu Pai. Eu falei, porra, o nome é bom. Vou gravar agora, porque se eu não gravar agora, eu vou deixar a ideia pra depois e não vou fazer. E aí eu mandei um áudio pra esse amigo terapeuta, eu falei, cara, tive uma ideia aqui, genial, vou ficar milionário. Falei assim pra ele, tem um áudio. Aí ele, eu falei, pô, vou fazer um quadro no Instagram falando só de relacionamento pra mulher e vai se chamar Café com Teu Pai. Porque, pô, sonoramente é bom, lembra, já tem uma marca prévia ali que já traz um pouco a atenção, né? E aí eu falei, pô, vou fazer. Aí na hora eu gravei o primeiro. Sem roteiro, sem nada, assim, eu liguei a câmera, peguei uma caneca que eu tava tomando café da manhã, botei a câmera assim e gravei falando assim e tal. E o primeiro não teve grande impacto. Porque como foi sem roteiro, sem uma identidade visual criada ali, tava com a camisa que eu tava indo malhar, normal, né? Tá lá ainda esse vídeo? Tá, é o primeiro lá, mais antigo. Depois ele não chegou a viralizar, mas depois ele teve um boom de visualizações também quando começou a crescer, né? E aí eu fiz esse vídeo, aí teve um monte de comentário assim, caraca, pô, que nome engraçado e tal. E aí a gente ia viajar na outra semana. E eu falei, cara, quando a gente estiver lá, vai estar num cenário maneiro e tal, eu vou me preparar pra fazer. E eu anotei, assim, umas ideias, assim, no papel, assim. Aí uma delas era O Homem Funciona Exatamente Igual Cachorro, que foi o primeiro vídeo que viralizou. Aí eu escrevi 5 ideias, assim, no papel e fui. E aí chegou lá, entre um intervalo e outro, eu parei, assim, desenvolvi o texto, coloquei no celular, colocava o celular aqui, assim, do lado dela, aí liguei a câmera lá e gravei. Aí, o primeiro que eu soltei depois desse, né, teve aquele piloto, por assim dizer, o primeiro já com planejamento, com roteiro e tal, que foi O Homem Funciona Exatamente Igual Cachorro. Cara, o primeiro, viralizou. Assim, num nível que eu não esperava, sabe? Eu lembro, o perfil tá crescendo, chegando gente, um monte de gente falando, assim, aí um monte de famoso comentando, caraca, o nome é genial, não sei o que lá. E uma amiga minha falou, cara, tu tem que postar agora igual um tarado isso aí, porque senão vai vir um gigante e vai te engolir. E aí um monte de gente começou a fazer, assim, pessoas que tinham 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, fazer o café com não sei o que, café com não sei o que lá. Eu falei, não vou. Aí eu entrei no modo psicopata de produção de conteúdo, assim, e comecei a soltar. Você é colérico? Eu tenho um aporte colérico muito forte, mas eu sou sanguíneozão. Mesmo? É, meio assim. Mas eu tenho esse aportezinho de vez em quando bate um objetivo ali, eu fico meio obsessivo. E aí deu certo. Assim, acho que nas 2 primeiras semanas eu bati 100 mil seguidores e teve picos de crescimento, né? Mas em 7 meses e pouco a gente chegou a 1 milhão. Aí depois deu uma estagnada foi porque... bem rápido esse crescimento. Porque aconteceu um efeito meio assim, aquele eu amo e odeio. Então o alcance do perfil era muito grande. E as pessoas começaram a decidir se elas gostavam ou não. Então chegou um momento ali que crescer se tornou mais difícil, que as pessoas já conheciam. E meio que já tinha as pessoas que já me odiavam completamente e as que já gostavam. Aí começou a crescer mais devagar, mas continua crescendo, né? A que você atribui essa questão, por exemplo, do ódio dessa parcela das pessoas? A ponto de ser um ódio ativo, né? Porque, Sim. Porque às vezes a pessoa só é indiferente. Tipo, olha esse cara, mas não, assim, eu não gostei, eu vou denunciar. Vamos todos denunciar. E aí vem um esforço da pessoa. É engraçado. Eu sempre penso nisso, cara, tem que ter muita vontade de estar com muita raiva mesmo pra fazer isso. Perder tempo denunciando. Mas o que rola é porque eu sempre usei uma linguagem muito... Eu escrevi a cópia, né? Meu papel era esse. Então, eu sabia que eu tinha que dar sempre um punch pra começar o vídeo e chamar atenção. E eu sabia que ia causar um efeito de polarização no conteúdo. Então, eu sempre começava com um início que deixava ambíguo, algo subentendido ou muito agressivo. Proposital. Era proposital. Pra sacudir mesmo. Ou então a frase que você ia rebater depois. Exatamente. Né? Eu fazia muito vídeo assim, que eu entrava com uma frase e depois eu falava explicando contra aquela frase. Teve conteúdos assim. Só que aí... o próprio homem é igual cachorro. Essa gera muita curiosidade. Essa foi engraçada porque ela viralizou, foi o primeiro conteúdo que viralizou, mas viralizou com hate. Eu não tinha noção. Eu tinha noção que era uma frase boa, eu falei, cara, as pessoas vão rir, vão achar curioso e vão assistir o vídeo. Mas aí entrou um monte de gente brigando, mulheres brigando, dizendo que não tem que adestrar meu marido, porque eu tava falando sobre reforço positivo. É um vídeo que eu falava assim, cara, faz mais sentido você, ao invés de você ficar brigando com o marido pelo que ele faz de errado, quando ele fizer algo de bom, pô, dá um elogio no cara, você vai meio que moldando ele assim. O homem tem essa parada de, tu elogia, ele faz mais, ele quer fazer mais. Era essa a pegada do vídeo. E aí muita gente concordando, muita gente discordando, e esse efeito é bom.
Só que aí começou a gerar muita raiva. Isso também foi, pô, cara, como é que nem tem raiva de eu falar que homem funciona igual cachorro? Como é que isso chega a gerar raiva? E aí eu comecei a explorar esse efeito de dar um gancho, onde eu abro espaço para algumas interpretações, mas eu sempre explicava depois. E eu sabia que ia acontecer aquela pessoa que ia ver 3 segundos, ia xingar e tal. Eu sabia, já estava preparado para isso. O que eu não esperava que fosse acontecer foi o que fizeram. Porque muita gente começou a recortar os ganchos e tirar completamente de contexto para falar que eu disse coisas que eu não falei. E aí por isso começou a gerar essa onda de raiva ativa. Porque até então era gente que não gostava, ia lá me xingava no máximo, entendeu? Mas aí começou a gerar um movimento de criarem um cara que nunca existiu. O Breno que nunca existiu. E aí, tudo que aconteceu depois, né? A gente vai entrar alguns nessas cancelamentos polêmicas. tiveram, né? A gente vai entrar mais para frente. Como Mas foi ainda, rápido, né? mas ainda dentro dessa... Eu tô partindo do pressuposto que tem uma pessoa bem intencionada, não estou falando dos mal intencionados, a pessoa bem intencionada que chega no teu conteúdo e que ela discorda ali verdadeiramente de alguns posts, porque ela pode concordar com uma ou outra possível. afirmação ali, mas eu já ouvi, e aí eu tô falando do nosso lado aqui da bolha, da galera da própria direita mesmo, que olha para o teu perfil e fala, cara, putz, eu não concordo com esse cara, porque eu acho que ele generaliza as mulheres. Ele coloca toda essa situação dentro dessa mesma caixinha. Então, tem até uma situação, assim, uma frase que você comentou, depois eu quero desdobrar ela para outra pergunta, mas que é, por exemplo, sei lá, se você é uma mulher de 30 anos e não está com ninguém, provavelmente você é problemática. A gente pode falar sobre isso. Essa é a mais... eu acho que é a frase que mais deu problema. Então, né? essa aí a gente O que pode entrar salvou nessa. foi o provavelmente. A gente, mas assim, aí tem a mulher de 30 anos lá, que ela às vezes é bem resolvida com ela mesma, ou ela, tipo, não quer entrar no relacionamento agora. Ou os homens mesmo estão tudo fracos, tem um monte de problema masculino aí, que os homens também não chegam nas mulheres. E ela tá olhando pra esse cara, o Café com Teu Pai, chegando e falando isso na cara dela. Que o problema fala, é ela. Eu não sou esse... tipo, eu acho que ela não ignora os problemas do mundo, mas ela tá olhando pra ela e fala, putz, esse cara é um caga-regra. Então... Você não fica com receio de às vezes ser interpretado dessa forma? Eu não esperava que tivesse tanta interpretação errada. Às vezes eu acredito que eu tenha subestimado um pouco o que as pessoas iam entender do Café com Teu Pai. Porque quando eu criei o quadro, eu falei, cara, eu sou um cara explanando as besteiras que os homens pensam, as merdas que os homens fazem. Então eu vou sempre usar esse tom pra falar. Quando eu falo, a mulher de mais de 30 anos, que é bem-sucedida, é bonita, tá solteira, provavelmente problemática, é porque essa é uma coisa que os homens falam. Então assim... Começaram a botar a raiva no mensageiro e não na mensagem. E muita gente concordou, porque esse vídeo também explico ali depois. Eu falo, olha só, vamos lá, o que pode acontecer aqui? Ou você tá com a régua muito alta, justamente porque você venceu na vida, então, e os homens realmente estão péssimos, então isso gera uma dificuldade para você. Ou você tem um trauma que você ainda não conseguiu resolver. E eu não lembro qual era o terceiro, mas eu apontei uns pontos assim que poderia ser. E aí eu levei problemática para pessoas com problemas. Entendeu? Eu fiz esse jogo de... a semântica da palavra. Só que aí... Teve essa interpretação de pessoas ficando com raiva, porque eu falei, esse foi o único dia, desde que comecei a produzir conteúdo, que eu perdi seguidores na Vasgar. Esse foi o único dia, assim. E justamente por isso. Só que o que eu tava querendo dizer é, olha só, os homens fazem essa conta. Eles olham pra mulher, bonita, bem-sucedida, que parece gente boa à primeira vista, e ela tá interessada no relacionamento com ele, a primeira coisa que ele pensa é, cara, por que essa mulher tá tanto tempo solteira? Alguma coisa de esquisito tem aí. E como eu levo o conteúdo das conversas da roda dos amigos, eu nunca me importei de falar isso aí, sabendo que ia incomodar. Porque esse mesmo conteúdo teve muitas mulheres... Cara, pô, pior que tu tem razão. Cara, isso faz sentido. E muitos caras falam, cara, a gente fala isso mesmo e tudo mais, porque justamente é aquela conversa da roda dos amigos. Eu não quis, comum. Eu não quis criar um personagem totalmente baseado em dados estatísticos, mas sim um personagem que fala a sacanagem que o cara fala na rodinha com os amigos, entendeu? Pra mostrar isso pras mulheres. Porque os meus maiores relatos... são das mulheres caindo umas conversas assim, muito bobas, sabe? Que a gente fala assim, mano, como é que tu tá acreditando nisso? Hoje eu recebi da menina, o cara cobrando um monte de coisa pra ela, eu falei assim, manda um textão pra mim assim, me ajuda aqui, pai, me chama de pai. Aí eu falei, tá, mas você tem um namoro com ele? Não. Cobrando aqui? O cara meio que cobrava, botava ela na situação como namorada dela, como namorado, só que ele não assumia ela. Eu falei, mas vocês estão namorando? Porque ela tava reclamando, que ele tava sumindo, e ele faz aquela desculpinha de, eu tô trabalhando muito. Pô, todo homem que tá solteiro, e ele tá... Todo homem não vai, porque eu tenho essa mania. Cara, eu jogo generalização aí o pra hate dos pegar. homens agora no chat. Cara, a chance desse cara tá usando um conto de desculpinha na sexta-feira à noite, tá trabalhando até mais tarde, tá enrolando ali, pô, vamos desconfiar. E era recorrente isso, ela relatando. Eu falei, tá, mas vocês namoram? Não, então
é isso, assim, ele tá te enrolando e você tá escolhendo ficar aí. Você pode ou encerrar com ele ou decidir acreditar nisso que você tá acreditando. Mas pra mim parece algo meio suspeito. O cara ficar, pô, no final de semana, à noite, sempre assim, sumir, falar que tá trabalhando, que demora muito Não, pra te e o responder. cara interessado, gente, Ele vai, ele vai. ele vai, Ele vai. ele vai. É impressionante como ele vai. Pois é. Mas eu acho que aí, realmente eu entro ali, por exemplo, eu vejo muita coisa com que eu concordo. Que eu falo, não, isso aqui a realidade me mostra. Algumas coisas, eu não sei, assim, mas também porque eu não penso com a cabeça de homem, né? Eu penso com a cabeça de mulher que eu tô vendo. Então, por exemplo, essa questão da roupa que eu brinquei no começo. Você tem um conteúdo lá que você fala sobre aquela mulher, aquele estereótipo da mulher. E é claro que você trabalha com estereótipo, tá falando de uma pessoa genérica, né? Você não tá falando de um indivíduo. Então, até aí, tudo bem. Mas é aquela mulher mais feminina, uma roupa mais campestre, o chapéu e tudo mais. Recatada, Mas eu vou bela te dar um recatada do lar, Eu camponesa. não conheço outras realidades a fundo, eu conheço a minha realidade. Quando eu coloco uma roupa um pouco mais daquele jeito, mesmo que ela seja bonita, bem cortada, geralmente meu marido fala assim, amor, você tá meio cara de roupa de paróquia. Ele fala isso, a gente tem até a expressão, esse é o vestido de paróquia, sabe? Bom. Pô, às E vezes parece quando até eu coloco- fantasiada, sei lá, exato, porque não é fantasia, você. Exato. E assim, eu quero agradá-lo. Eu não tô de jeito nenhum vestindo de outra. E quando eu coloco uma roupa mais, sei lá, business, por exemplo, uma coisa assim, ele fala, nossa, amor, tá gata, tá linda. Ontem a gente saiu, por exemplo, com a Carol, esposa do Arthur, e ela tava um batonzão vermelho, um cabelão e uma roupa que era tipo um terninho com um pouquinho de frufruzinho, mas era um terninho, sabe? E ele falou, nossa, ela tá muito bonita e tal. Então, assim, por exemplo, se eu fosse uma pessoa solteira e eu que estivesse tentando conquistar meu marido, com essa estética, provavelmente ele ia falar, né, meia frescalhadinha. Eu acho, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é, você reconhece o limite dessa generalização, assim, Sim, que não sim. serve? Eu gosto, eu sempre falo, eu generalizo intencionalmente. Mas eu sei que existem vários gostos. Eu acho muito bonita a mulher quando ela tá vestida assim num estilo mais business, como você falou. Eu não acho feio. Esse conteúdo que eu tava falando sobre esse tema, eu tava justamente explicando que foi criada na cabeça da mulher, a gente vê muito isso, a ideia de que ela tem que tá no mercado de trabalho, ser poderosa e tudo mais. Empoderada. Né? E que não é isso necessariamente que atrai o homem. O homem ele não olha pra mulher querendo vê-la como uma grande empresária. Não é isso que geralmente atrai o um homem normal, né? Óbvio que tem homens que vão admirar esse ponto, né? Eu sempre brinco, o feminista, ele quer dividir a conta com você, óbvio que ele vai querer que você seja um super empresário e tal. Mas, no geral, o homem não usa isso como critério de desempate. Quer dizer, talvez como critério de desempate, mas não como critério primordial ali para definir a mulher. Então, ele olha para a mulher, ele não tá se importando muito com a sua carreira ou algo do tipo. E quando a mulher começa a se vestir, pensando no homem, com esse arquétipo, né, da mulher de negócios, aí eu acredito que não é algo que não é o melhor dos caminhos. Faz mais sentido, porque o cara vai sempre olhar para a mulher mais feminina, mais delicada e tudo mais. O que não quer dizer também que ele não vai olhar para essa mulher. Só que eu acho que estrategicamente, pensando no geral ali, o que é mais fácil é isso. Tanto que elas sempre falam, pô, eu botei um vestidinho hoje assim, eu recebi não sei quantos elogios. Mas muitas vezes vem também mulheres falar, pô, não tem nada a ver com o que você tá falando, porque eu tô bem arrumada assim, e as pessoas me elogiam também. Eu falei, tá bom, mas faz o teste também, vê o que acontece aí. É o só pra famoso, desempate. o cara casaria com a atendente do McDonald's só porque achou ela gatinha. É isso, é. No final, a realidade é essa, né? A mulher Ele não bonita se pode fazer o que ela importa, quiser. A verdade é essa. Se ela for Será? bonita de qualquer estilo, o cara vai olhar pra ela. Mas no começo, né? Mas ele permanece. Não. Né? Na página 1. Entendi. Página 1. Na página 1, Porque eu conheço vários que, nossa, que mulher maravilhosa. Aí começa a falar, meu Deus, eu não suporto isso. mais essa. Não, é justamente isso. A mulher bonita, ela faz o que ela quiser pra primeira atração, mas página 1. Legal. Não segura a página 2, nunca segura. Faz sentido. Todo homem vê essa experiência. Na verdade, que toda pessoa já viu a experiência de sair com uma pessoa, homem ou mulher, que você achava aquela pessoa linda, maravilhosa, você sentou com a pessoa num bar pra conversar, num restaurante, e falou, meu Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus. Não, você já tá vendo assim, o dentinho do fundo da boca dela é meio torto. Começa a encontrar problema, é louco. Acho que todo mundo tem história assim. né? Eu tenho Várias histórias. Aquela frustração que você fala, nossa, o que eu tô fazendo Cara, qual que você acha que é o que mais chega pra você desses problemas de relacionamento? Qual é a maior dificuldade do mercado de relacionamentos hoje em dia? Porque você fala muito pra mulheres, né? Inclusive até os homens chegam pra você e falam, porra, cara, para de falar isso aí, que você tá estragando, Você tá tá estragando o nosso plano. jogo aqui. Porque você já foi esse cara. Sim. Você já esteve nessa vida aí, então por isso você também entende bastante disso. Qual que você sente que é o pior problema hoje? Ou os piores? Cara, é um conjunto de problemas. Por quê? Primeiro que as redes sociais, elas causam uma sensação na gente de que existem muitas opções.
E Você a aceita um gente- cafezinho? Eu tenho que fazer essa piada, né? Tem que tomar cafezinho, cafezinho é importante. Um Hoje a café gente com vai- o verdadeiro café verdadeiro com café o com pai. pai. Privilégio para poucos, tá vendo? Mas existe essa sensação de que a gente tem muitas opções justamente por conta das redes sociais. E as pessoas elas estão se tornando cada vez mais superficiais nesse sentido, né? De pular para a próxima opção, porque... É isso que a Lara falou. Cara, tu vê o defeito no dente. Tudo bem que a gente estava falando num Contexto contexto específico, diferente, mas... Cara, eu vi muito isso quando eu era solteiro, assim. Você sai com a mulher e aí você, pô, tá legal aqui. Cara, você fica procurando uma desculpa pra pular fora pra ir pra próxima. E isso tem dos dois lados. Do mesmo jeito que o homem, ele tá ali achando que ele abre um aplicativo e tem 50 mulheres, literalmente um cardápio pra ele escolher. E isso faz ele ter muitas boas opções. E ele fica preso nisso de, não, tem uma próxima, tem uma próxima. A mulher também, ela fica nessa pegada de acreditar que o fato de terem 50 caras mandando mensagem pra ela no direct, dando em cima dela, são 50 homens interessados em realmente ter um relacionamento com ela, que é bem diferente do cara querer pegar ela. E as pessoas, elas estão muito presas nisso. Então, assim, ao mesmo tempo, é muita opção, essa falsa sensação de ter muitas opções, e as pessoas que querem algo, elas não conseguem encontrar outra pessoa que quer algo também, e quando encontra, acaba não tendo maturidade para lidar, acaba exigindo algo além do real. Tem uma frase agora, eu não sei a quem ela é atribuída, mas que eu tenho usado ela muitas vezes recentemente, que a gente seleciona um relacionamento, a pessoa que a gente vai se relacionar, pelo defeito, não pela qualidade. Então tá todo mundo procurando uma pessoa perfeita, que não existe, e aí no menor problema que tem, pula fora. E, por outro lado, as pessoas que querem muito um relacionamento começam a relevar muita coisa e ficarem presas em projetos de relacionamento que nunca viram um relacionamento de verdade. E é o que eu falo para as meninas o tempo todo, olha só, seja implacável no início. O cara mostrou qualquer sinal de que ele é ruim, de que ele não vai te respeitar, ele tá enrolando para você, minha filha, pula fora que você não tá com tempo sobrando. Então é esse movimento das pessoas acharem que tem muitas opções e que quando essas opções nunca são boas o suficiente, fica dando volta nisso. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tá numa geração que a gente... Bom, a gente viveu nós três vivemos essa transição, né? Do mundo onde você conhecia alguém, tinha que se encontrar alguém na rua, puxar assunto, que já era, meu Deus, aí conversa ou na escola, alguma coisa assim, e você vai conhecendo a pessoa. É skin in the game, né? Pois é, e para um universo onde você literalmente pega um aplicativo e começa a selecionar. Eu vivi isso assim, eu lembro de forma muito clara, com meus 20 anos, por aí. Você tem quantos, Breno? 32. Eu lembro ali, em torno dos 20, assim, o surgimento dos aplicativos de relacionamento. Cara, eu ficava assim, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. Moleque novo, eu não queria namorar, eu queria o maior número possível. Eu ficava igual um louco. Só que isso aí desdobrou pra galera que tá presa nisso até hoje. Que continua nesse looping. E as pessoas agora, elas até estão tentando se relacionar, mas elas não conseguem encontrar como fazer isso. E aí ficam entrando de relacionamento em relacionamento, ou entra e sai em aplicativo toda hora. A maior reclamação no meu Instagram, sem dúvida, é essa, assim. Homens bons que não conseguem ter um relacionamento, é menor, mas muitas mulheres que querem estar no relacionamento, mas elas não sabem como fazer. Mas vem homem reclamar também? Vem. Só que eu não dou muita credibilidade, não. Não dou muita credibilidade. Homem, eu sempre fico com o pé atrás, sabe? Os caras falam, pô, tu é machista. O cara fala, pô, eu defendo vocês, as mulheres o tempo todo, cara. Porque eu não dou muita credibilidade pros homens. Eles começam a chorar pra mim, falar que só tem mulher ruim. Aí começa a pensar sócio-afetivo. Eu falei, irmão, pensão sócio-afetiva, todo mundo ouviu falar, mas ninguém conhece alguém que sofra dessa. Eu não conheço, nunca vi que pessoalmente. É sócio-afetivo? Como é que é? Aquela do... É que você se relaciona... a mulher que tem um filho e tem que pagar a pensão pro filho dela. Ah, sim, sim. Os caras morrem de medo disso, aí fala que fala da hipergamia feminina, que toda mulher vai trocar ele por um cara. Um discurso muito ressentido, né? Os caras vêm com isso. E eu falo, pô, cara, eu acho que o lado da mulher tá muito mais difícil que o nosso, assim. Ou seja, você não agrada aos red pills. Não, ele não me fala que eu sou red pill, né? Mas não, eu acho que eu sou o oposto do que os caras falam. Porque O que é um red pill? Só pra quem tá ouvindo aqui, é mais velho, fala assim, eu não conheço esse vocabulário. Não. A ideia da red pill é o cara que tomou a pílula vermelha, né? Alusão à Matrix, e consegue enxergar a realidade. Só que essa realidade deles é uma realidade com muito ressentimento, né? Que encontra, assim, a mulher tá sempre buscando o melhor homem e que a gente tem... Até a página 2, tem coisas boas ali dentro que os caras falam, por exemplo, que o homem tem que focar primeiro na carreira dele, que ele precisa buscar desenvolvimento pessoal. Mas rapidamente entra um discurso ressentido de que as mulheres não querem ficar com eles porque querem sempre melhor. Mulher não presta. Mulher não presta. E no como final, se o que ele tá dizendo? Cara, eu não sou bom o suficiente, ela não me quer, então eu vou ficar com raiva de mulher. A mulher é sempre aquela Eva com a serpente. Isso aí. ali do Toda lado, mulher né? é um grande monstro, E né? você, então, na verdade, você desagrada esse povo, né? No início eles começaram, quando eu fui cancelado pelas feministas, eles meio que me abraçaram, mas depois começaram a me chutar também, porque eles viram que eu não tava pegando a bandeira deles. Nos meus vídeos tem comentário assim, às vezes eu posto alguma coisa com a minha esposa e comentam assim, vamos ver como é que vai ser o futuro, você responde a sua mulher, a sua família, daqui a pouco te troca por... Eu falei, pô, irmão, que isso, cara?
Assim, isso eu vejo uma grande insegurança, entendeu? Mas qual que é essa diferença entre você alertar as mulheres, porque é isso que você tenta fazer, né? Sim. Ou, sei lá, praticamente ensiná-las a suspeitar de qualquer e todo homem, porque você dá ali alguns direcionamentos, né? O homem vai agir assim com você e tal. Daqui a pouco é tudo red flag. Virou uma grande neurose, né? Certo. É porque a resposta que eu dou pra isso é sempre a mesma. Independente do cara ser bom ou ser um cara que te enganando, a solução é a mesma, o remédio é o mesmo. É você não entregar tudo pro cara. É você não entrar no jogo dele, você desconfiar. Você não precisa virar, né? Tá sempre com 2 pés atrás, não. Mas você não entrar no jogo ali do cara que tá... Às vezes é um cara bom, às vezes... assim, não é incomum também que o cara quer estar num relacionamento, mas ele começa a atropelar as etapas e começa a agir como... Trazer a mulher pra ver um quase relacionamento, né? Um ambiente de namoro, sem querer assumir, sem pedir namoro antes, porque ele sabe que vai funcionar pra ele, né? A mulher vai aceitar, eles vão se conhecendo. Tem essa história de vamos nos conhecendo, ficando, e fica mesmo nessa. Nem sempre o cara é um vilão. Mas o que eu falo é, minha filha, não aceite. Porque... Às vezes ele só tá confortável. Aceitar facilmente. A maioria das vezes eu acredito assim. Então, o ser humano não é tão ruim assim também, né? Mas, pô, ele começa a ficar com a garota, tá legal, aí tá vivendo igual namorado. A primeira coisa é, tá, por que eu vou me expor mais a um risco, né, de assumir publicamente ou assumir algo mais sério se eu já tenho todos os benefícios aqui? Então, na dúvida, se o cara tá te enganando, tá falando a verdade, só não entrega tudo pra ele. Só não entra no jogo, não aceita e começa a se posicionar, mostrar o que você aceita e o que você não aceita. E aí o resultado começou a ser gigantesco, né? Acho que por isso que, mesmo com um hate forte do outro lado, quem gosta, gosta muito, porque, cara, são, sei lá, centenas de depoimentos, assim, das mulheres que nem são alunas, assim, seguidores que seguiram um negocinho que eu falei, caraca, pô, diferente. E muito, tipo, me livrei de um problema, de um cara que tava me tratando assim e tudo mais. Ou comecei a namorar. Comecei a namorar tem muito. Agora estão me mandando muito pedido de casamento, assim, né? Que o pessoal, lá no início, legal. começou a namorar, agora tá casando. Não, você tem que ir no meu casamento e tal. Eu falei, não, eu vou. Ô, Breno, com a sua conversão, você não é uma pessoa que usa... Essa pergunta nem tá aqui, mas me veio aqui na cabeça. Por favor. Você não é uma pessoa que usa um vocabulário... como que eu posso dizer assim, eclesiástico, sabe? O seu vocabulário não é o vocabulário de São Tomás de Aquino, não entram aquelas palavras católicas, embora você esteja imerso nesse universo. Então, eu acredito que talvez seja até uma estratégia para conversar mais com o pessoal sem parecer, sem se rotular, né? Mas você se converteu e tudo mais. Uma palavra que toda vez que entra assusta, e que eu acredito que você fale disso de maneira... indireta, não, com a palavra é a questão da castidade. Sim. Como é que você vê a questão da castidade? Porque castidade parece uma palavra tão... Primeiro, parece que ela está relacionada só à mulher, e não é verdade, né? Existe a castidade para ambos os lados. E eu não sei se ela é tão bem aceita hoje, sabe? Mesmo pelas pessoas que te acompanham. Primeiro que existe uma grande confusão entre elas do que a castidade e do que a abstinência, né? Porque a castidade é como um sacramento. Então, o que eles veem eles acham que por eles não estarem se relacionando sexualmente com ninguém, eles estão vendo a castidade. Eu falei, gente, não é por aí não. Isso aí é só, acho que é um ponto ali, né? Uma característica. Mas eu evito falar, e aí é onde eu... objeto das minhas confissões, e onde eu tento não rasgar minha carteirinha de católico, porque eu sei que se eu falar de castidade para aquela pessoa que ela está muito perdida, eu vou desconectar completamente, eu não consigo ajudá-la. Então eu sempre tento levar para um lugar, no discurso, de falar, olha só, não tem relação com um cara que você não tem um relacionamento de verdade, não tem um namoro, pelo menos, não tem uma conexão real com aquela pessoa. E é óbvio que falar isso vai contra a minha religião. E eu fico sempre tentando dosar o mal menor, porque no final existe também um trabalho de puxar as pessoas pra cá. Sim, sim. Uma pessoa me falou uma vez, uma coisa que ficou na minha cabeça, que é, cara, você tá condenado a falar de Deus sem falar de Deus. É isso. Aí eu falei assim, cara, faz muito sentido, porque eu nunca busquei trazer um conteúdo religioso, mas tudo que eu falo tem base na minha religião. Então eu tento puxar as pessoas pra esse lado. E as meninas que já estão mais, acho que já são mais, geralmente minhas alunas mesmo, que já têm mais contato comigo, geralmente eu falo, olha, você é católica? Então vamos fazer certinho? Vai lá, castidade e tudo mais, vive do jeito que tem que ver. Agora, pro público geral, eu evito colocar essa pauta justamente para não desconectar, porque senão é o mito da caverna, né? Vou jogar muita luz na cara dela de uma vez, vai assustar e ela não vai conseguir enxergar o que tem para enxergar ali. Então eu tento, por doses homeopáticas, falar, não, vamos lá. Primeiro, nada de sexo com o cara que você tá conhecendo, com o seu ficante. Você dá a mesma dica pros rapazes também? Dá, né? É porque eles não pedem muito isso. O que eu falo pros caras é, meu irmão, aí eu vou já falar, meu irmão, é mais sério, mais porrada. Eu falo, pô, cara, sai querendo comer todo mundo por aí, não vai te acrescentar em nada na sua vida. Eu fiz, não dá certo, né? Pois é, você fala pra eles. E é maneiro porque quando eu começo a conversar com os caras que viveram algo parecido com o que eu vivi, todos eles confirmam. Só que parece
É porque é jovem, né? Jovem é um problema sério. O jovem ele não quer te ouvir, ele quer viver. Jovens, defende isso, jovens. O jovem ele quer Vamos tá viver vendo? pra crer. Ele não quer te ouvir. Então eu vejo a molecada começando a ganhar dinheiro. Os moleques, assim, a nossa, né, a galera do marketing é assim, os moleques de 22 anos começam a fazer milhão e despiroca da cabeça. E eu vejo esses moleques, assim, vivendo a doidada, eu falo, cara, já, ou se você não tiver um problema sério, às vezes engravidar uma mulher nada a ver, ou você passar por um perrengue grande, você vai perceber rapidamente que é uma vida vazia. Então eu tenho várias pessoas, assim, vários homens que eu já conversei que chegaram a fazer muita grana, ter muito acesso e perceberam que não venderam a mentira pra eles. Então eu vivi isso também. Eu falei, cara, não adianta você ganhar um monte de grana, ter aquela dopamina barata dos relacionamentos rasos e rápidos e chegar em casa e você fala, cara, minha vida não tem o menor sentido, o que eu tô fazendo? E aí eu comecei a falar com esses caras assim, né, e hoje em dia é muito bom isso. Tem uns caras muito mais novos assim que me perguntam, assim, um moleque de 19, 20 anos, cara, me dá um conselho aí. Que legal. Pô, tô começando a ganhar dinheiro agora. Falando, cara, só fica na sua vida aí, trabalha certinho, mas não trabalha pelo que você pode conquistar financeiramente para gastar com mulher. Pô, começa a olhar para outras coisas. Aí quando eu vejo que é mais aberto, eu falo, pô, vai buscar religião. Vai na igreja, começa ali a viver aquilo ali para você começar a entender um pouco mais. Vai ler, vai estudar. Vai ler um pouco de filosofia, né? Porque a filosofia geralmente puxa um pouquinho ele assim. Mas eu tento, mas é um público bem menor que vem com esse tipo de pergunta assim. Lara Brenner, Diga, meu o querido. mundo vendeu uma mentira para esses homens e para essas mulheres. É verdade. Muitas vezes. É verdade. Mas a Brasil Paralelo... Eu adoro seus ganchos. A Brasil Paralelo vende... Muito bom. A verdade. A verdade. Muitas vezes ela nem vende, ela dá de graça no YouTube. Poxa, agora você foi... Como é o caso desse papo aqui agora, né? Você foi na raiz, Lara Brenner. raiz, E Arthur se Filho. você quer continuar consumindo... Primeiro, você está gostando desse papo aqui? Começou esse papo, não deixou o seu like, você já começou errado. Às vezes não deixou o like, mas deixou o hate. Deixou né? o hate, já tá engajando. já tá no chat. Já tá engajando. Enchendo o saco, entendeu? Não deixou o like, pelo menos deixa um like aí. Ou desgostei, Exato. porque aí pelo menos já dá uma Compartilha falando assim, ajuda. vejam que absurdo que eles estavam... Isso, Eles tiveram coragem de levar esse compartilha no misógino pra lá. grupo das feministas, dos feministas, isso aí. Exatamente. E aí já, pelo menos, leva essa mensagem adiante. E claro, se você quer se aprofundar mais nessa busca sincera pela verdade, né, que é uma proposta nossa aqui da Brasil Paralelo, com cursos, filmes, documentários, eu te convido a fazer parte aqui da BP. Tem um link que está aparecendo aí na descrição desse vídeo e o QR Code aqui no cantinho da tela. Você vai conhecer, são vários planos. Escolha o que cabe melhor dentro do seu bolso e venha fazer parte da Brasil Paralelo. Certo, Lara? Muito bom. demais. Ô, Breno, você, num intervalo curto de tempo, já falou muita coisa, né? Muita coisa. E já pagou o preço por isso, né? E encara o preço, a gente adora o vídeo de vocês, são os bostinhas, os bostinhas, é muito bom. Mas tem alguma coisa para a qual você olha hoje e fala assim, não, isso aqui eu podia ter feito diferente, eu podia ter falado diferente, eu nem sei se eu acredito tanto nisso aqui. Algo que você tenha mudado de ideia, talvez? Ó, o da mulher 30 a mais, eu faria uma acréscimo assim na última frase. Que eu falei assim, toda essa mulher 30 a mais que quer estar no relacionamento, só por questão de interpretação. Porque eu entendo que existe a mulher, todas as características que não quer. E tá tudo bem. Só que aí elas se ofenderam muito, assim. Ó, momento meia culpa, então. Não, Momento aqui, ó. Não sei se é bem... Não, elas se cresce. ofenderam muito por achar que, como assim você tá impondo que eu tenho que estar no relacionamento? Eu falei, não é isso. O que eu tô dizendo é que se você quer estar no relacionamento, aí sim, entendeu? Só que isso aí foi mais talvez um erro de cálculo ali na hora de criar o gancho, né? Mas a mensagem saiu bem. Agora eu não me arrependo das minhas falas, assim. Porque tudo foi com muita consciência. Assim, quando eu... Óbvio. Uma coisa é eu pensar assim, tá, vai ter uma dupla interpretação, podem usar isso aqui de alguma forma. Outra coisa é quando os caras modificam completamente o discurso e aí sofrer a injustiça é ruim. Mas não adianta, assim, não tem como eu me livrar disso, assim, falar, não, vou me arrepender, mudar, não dá. Né? Por falar em sofrer Mas- injustiça... Não, eu ia fazer uma outra pergunta. Tá bom, porque a gente ficou rindo do Não, negócio ali, né? mas é porque é justamente nesse assunto aí ainda das mulheres de 30 anos e tal, que eu queria voltar para a questão dos homens. Às vezes fica aparecendo, o Breno, que a culpa recai sempre mais para as mulheres. Eu tenho um pouco essa impressão, que talvez seja um dos motivos dos cancelamentos, etc. Tu vê aquelas mulheres raivosas contra você. Cara, o que você tem a falar também para esses homens, porque você mesmo comentou que acha que o mercado para as mulheres está mais difícil. Porque ou os caras estão sacanas, ou os caras não querem mesmo saber, ou o feminismo ajudou esses caras também a, tipo,
liberdade sexual, vou fazer o que quiser, a mulher divide a conta mesmo, eu não preciso ser homem, eu não preciso ser provedor, não preciso ser masculino, cavalheiro, etc. E os caras tão frouxos. Sim. As mulheres saem nos rolês, não encontram homens. Às vezes tem mais homossexual no rolê do que homem A vida também. nunca foi tão fácil para o homem médio. Essa é a verdade. O homem faz o mínimo, ele já é um rei. Tá, e aí? O que você tem pra dizer pra esses caras aí? Eu entendo essa posição porque sempre me perguntam por que você não está ensinando os caras? É muito simples. Porque os caras sendo um bosta, eles estão tendo um resultado maravilhoso. Que argumento de convencimento eu tenho para falar para esse cara, seja melhor? Óbvio, quando eu começo a falar de coisas maiores, da espiritualidade e tudo mais, alguns vão me ouvir. Mas atinge pouco. Atinge pouco. Então, assim, é muito mais fácil eu ensinar a mulher a se defender do que convencer o cara a não ser ruim. E subir a barra, assim, né, do cara, porque ele vai ter que... Exatamente. Porque é muito óbvio. Eu já fiz a pergunta assim, falei, tá, beleza, vocês estão falando que os homens são ruins, que eles são porcos, que eles tratam mal, não dividem, mas o que vocês estão dando pra eles? Estão facilitando tanto a vida do cara, assim, facilitando tanto a vida dele. Não tem sentido, pô. Se você começar a dificultar a vida desse cara, e aí quando eu falo, minha filha, não transa com o cara no primeiro encontro, aí parece que eu tô sendo o mais machista do mundo, porque aí se a mulher quiser, não, se quiser, beleza. Mas o que eu tô te falando é, se você tá querendo um relacionamento sério, quer que o cara te olhe e te valorize, evita. Só faz o teste, porque assim, pode ser até que você tenha tido a relação no primeiro encontro com o cara e tenha virado namoro, mas não é meio óbvio que a chance daquele ele virar o casal é muito mais forte, maior? E eu começo a falar essas coisas. Pô, e eles falam isso, né? Ah, você tá querendo ensinar a mulher a ser mulher. Não. Eu estou falando para quem quer ouvir. O homem, se você fizer isso, é muito provável que o homem interprete dessa forma. Então tem que ensinar você a se defender desse cara para que você tenha o objetivo que você quer. Eu posso tentar ajudar os homens a ser melhores? Sim, mas como é que eu faço isso? A única forma que eu vejo de fazer isso é através do meu exemplo. Então, quando eu começo a mostrar a minha vida, a forma que eu trato a minha esposa, a forma que eu vejo a família, a forma que eu vejo a vida, eu acredito que eu arrasto muita pessoa quando vem os caras assim. Uma vez ou outra eu faço um conteúdo falando pro cara, alguma coisa assim, mas é uma porcentagem bem menor. O meu foco é ajudar a mulher. E é isso. Sempre vão falar, né? Tá querendo ensinar a mulher a ser mulher. Eu falei, cara, o que eu tô querendo ensinar a mulher a ser mulher? Só tô falando o que o homem pensa, assim. Você faz o que você quiser. Você pega a informação e faz o que você quiser. Faz sentido. Ô, Breno, eu queria entrar num assunto polêmico e que é um problema moderno hoje, que é a questão da pornografia. Eu já te vi falar uma coisa ou outra sobre isso, mas não a fundo. Eu queria que você discorresse sobre esse fenômeno, né? Que atinge homens e mulheres. O Jorge, eu acho que falou para nós que hoje já está quase 50% quando se olha acesso de plataforma, sendo que os conteúdos são claramente produzidos muito mais pensados para homens, mas o acesso é quase 50-50. Eu andei lendo um tempo atrás sobre isso aí, eu não vou lembrar em números assim, mas realmente já está quase meio a meio, só que o efeito na mulher é muito pior do que no homem. Vamos lá, pensando em prazo, assim, né? O cara começa a consumir pornografia, né? E infelizmente, o homem ele é incentivado isso muito, muito jovem, assim. Então, você vê relatos... Eu recebi esses relatos assim, na minha caixinha, de que pessoas começaram a consumir pornografia com 8, 9 anos de idade. Mulheres também, mas mais homens. Só que o cara, beleza, ele começa a crescer com aquilo ali e ele começa a ter um relacionamento normal. O efeito visual ali, o efeito prático no mundo ali é muito rápido pro homem. Porque ele vai começar a ter disfunção erétil, ele vai começar a fantasiar coisas maiores ali e a pessoa que está no relacionamento com ele começar a observar isso mais rápido. Então, eu acho que é muito mais provável que ele mais rapidamente chegue a uma conclusão de opa, tô indo para um caminho errado. Já para a mulher, não. Porque mulher não brocha. Então, a mulher começa a se afundar naquilo ali. E eu recebi uns relatos, assim, um pouco preocupantes, assim, as histórias que as mulheres contavam de consumir 3, 4 vezes ao dia e que não consegue sair disso. E eu acredito aí, sempre entro do lado espiritual, né? Que é um instrumento satânico, assim, porque, cara, destrói muitas famílias. Porque a mulher... E a gente vê incentivo disso, até mercadologicamente falando, né? De a mulher não precisar do homem, então tome vibradores e não sei o quê, e isso aqui, consuma esse conteúdo, porque, né? É algo muito mais potente ali para a pessoa, consegue fazer mais rápido, de forma mais simples, descarga de dopamina mais rápida. E vai causando esse afastamento cada vez mais das pessoas. E é muito louco, porque no dia que eu falei sobre isso, eu entrei nesse assunto muito por acaso. Porque eu não lembro qual o contexto, assim, me perguntaram, eu falei, cara, o que vocês acham que destrói mais um relacionamento? Traição ou pornografia? Foi por causa disso que eu decidi colocar. E aí, a resposta absoluta foi pornografia. Eu falei, foi traição. E eu falei assim, olha, você acha que traição destrói mais um relacionamento porque você está pensando em você? Porque realmente é muito mais fácil você perdoar o seu marido quando você chega dentro do quarto, ele tá vendo um filme pornô e descascando as coisas dele ali, do que você pegar ele na cama com outra mulher. Pra você vai ser muito mais fácil. Mas o potencial para destruir um relacionamento que tem o consumo de pornografia é muito maior, pô. Primeiro que desconecta o casal.
né? O cara começa a ficar cada vez mais enfiado naquele mundo, a querer cada vez coisas mais agressivas, mais deslocadas da realidade. A mulher começa a se comparar o tempo todo com aquelas mulheres de filme, a gente vê essa estética sendo levada para o mundo real, e isso está desconectando o homem e a mulher o tempo inteiro. E a discussão que eu levantei foi exatamente essa, as pessoas não conseguiam pensar nisso, porque elas estavam olhando sempre para dentro, né? Ah, não, eu vou perdoar mais fácil, mas não é assim não, eu acho que a pornografia ela tem um potencial destrutivo muito maior, porque ela acaba com o imaginário da pessoa, né? Mas assim, eu já ouvi relatos pesados assim, de pessoas viciadas em pornografia, assim, um homem que não consegue mais ter algo normal, e o final é sempre muito obscuro, porque, por exemplo, esses caras que gostam de assistir a mulher tendo relação com outro cara, por que o cara foi para esse caminho? Porque o cara começou a consumir muita pornografia, ele parou de ter o estímulo físico com a mulher dele, começou a ter o estímulo visual de assistir aquilo ali e se masturbar assistindo aquilo ali, e ele começou a levar aquilo pro mundo real. É meio... Nossa, é bizarro. Doentio. Só que quando eu fiz um conteúdo falando sobre isso esses dias, e os caras estavam comentando, pô, não tem nada a ver, tu tá viajando, pô, isso aí treino é treino, jogo é jogo, é importante pro homem. Eu falei, irmão, sai daí, pô. Sai daí, porque no longo prazo, cara, só vai te destruir. A conta que eu faço é muito fácil. Aí eu tento botar isso na cabeça das pessoas, aquela brincadeira de simplificar, né? Pô, tudo que vem fácil demais, o prazer que tá fácil demais, ele vai te cobrar um preço no longo prazo. Então, pô, encher o bucho de comida porcaria agora vai te cobrar. Cara, o sexo fácil vai te cobrar, a masturbação vai te cobrar. Todas essas coisas que vêm fácil demais, elas não dá pra ser, não existe almoço grátis, né? Então, eu acredito que é muito mais destrutivo, assim, pros casais. Uma traição é ruim, é óbvio que é ruim. A pessoa, pô, traição é algo pesado, né? Mas se a pessoa, ela tem ela consegue interpretar aquilo ali de uma forma, ela consegue, talvez, reconstruir o relacionamento dela a partir daquilo ali. Não existe um fator ali de vício, né? Uma dependência daquela coisa. Muitas vezes. Agora, pô, quando a pornografia é muito mais complexa para o cara sair daquilo ali. E a pornografia, eu acho engraçado que as pessoas não vejam como uma forma de traição. Na minha cabeça é muito claro também que é uma tem forma isso, de traição. Pois Como assim? A pessoa não está com você, ela tá... Ou então ela está com você, mas a cabeça dela tá em outra coisa. Mas é o pensamento da pessoa que não tem a visão religiosa da coisa, né? É só o corpo. Só o ato, né? Se tem o ato, é traição. Se eu só pensei, não é traição. Bom, saímos de uma polêmica, eu quero entrar em outra. Que é o caso do Juliano Casarré, caso recente. Sim. Ele, enfim, vai lançar um curso, né? E sobre masculinidade, sobre forja, né? Sobre forjar homens mais cavalheiros, mais masculinos e tal. E, cara, e foi um reboliço na internet, né? E é engraçado que eu vi poucos homens reclamando disso. A maioria foram as mulheres falando, tá vendo esse cara aí querendo ensinar homem a ser homem, ou o início da masculinidade tóxica e não sei o quê. E aí, quando você vai ver os vídeos dele, ele só tá falando que, cara, o homem tem que botar mais o joelho no chão, tem que respeitar mais a esposa, não sei o quê, e os honrar filhos e a tal. família. Como isso pode ser minimamente ruim? Como é que isso chegou pra ti ali no teu perfil? Então, quando eu vi o vídeo, assim, nessas horas eu fico bem indignado, assim, eu não consigo reagir de forma muito madura, né? Eu até xingo às vezes. Tinha que me ponderar um pouco mais Parece nesse sentido. carioca. Eu só sempre reclamo nos vídeos lá que eu xingo demais. Eu falo, pô, é foda, né? Mas o que eu vejo é fruto de um trabalho ideológico que vem sendo feito há muito tempo, né? Porque existe aquele jogo, a manipulação semântica, você vai saber disso melhor que eu. Eles pegam a palavra masculino e masculinidade e começam a colocar um monte de coisinha ali dentro para dizer que é algo ruim. Então, pô, em qual universo uma pessoa normal olha para um cara falando sobre saúde, espiritualidade, empreendedorismo e, enfim, esses temas assim, né, de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, e falam que é algo ruim? É simplesmente porque bota a palavra masculinidade. E aí a galera da ideologia ali, eles pegam aquelas palavrinhas da cartilha dele, né? Então, conservadorismo é sempre algo ruim. Tudo que é conservador é ruim. Masculinidade é algo ruim. Sempre ruim. Enfim, eles vão usando família, fé, patriarcado, religião. Família, tudo vira ruim. Então, eles usam isso para tentar distorcer o que ele está fazendo e bater ali e lacrar no final. Tanto que eu falei, cara, os meus cancelamentos eu até entendo, né? Porque o cara consegue pegar o que eu falo, fazer um corte e falar outra coisa completamente diferente. Pô, agora do Casarré, meu irmão. O que eles conseguiram tirar do que ele falou? Porque o vídeo que mais tem hate é esse, o cara falando, vocês têm que botar o joelho no chão. Porque se seu filho vê só a mãe rezando, ele vai falar, isso é coisa de mulher. O tempo todo as pessoas reclamam que os homens deveriam ser melhores. Aí aparece um cara ensinando os homens a ser melhores de forma concreta. Ser melhores no mundo real. E começa a cancelar o cara.
Pra ele foi ótimo, né? Porque ele ganhou muitos seguidores nisso justamente porque as pessoas viram o absurdo que estavam fazendo. Mas é muito esse joguinho A ideologia faz muito isso, né? Pega ali, começa a mudar o significado das palavras e atribui um monte de coisa que não tem nada a ver e, de repente, masculinidade vira algo ruim. Então, assim... Inclusive, eles estão inserindo muito agora uma ideia de masculinidades, botando no plural, né? Não, mas é porque assim, o progressismo, eles não podem ver um substantivo abstrato que eles querem colocar no plural. É uma coisa impressionante. São assim, os feminismos, as masculinidades, as feminilidades. Você já viu? Sim, sim. Agora me fugiram outros nomes aqui, mas é sempre assim, sabe? É impressionante. Parece que dá um ar mais... São outros saberes. Os saberes. Mas saberes tem demais. É relativismo, né? Porque Colocar tudo pode ser tudo. Isso, porque aí aquilo dá margem pra você colocar o que você quiser ali dentro, entendeu? Porque eles falam que o modelo que o Casarré prega de masculinidade é um modelo ultrapassado e eu acho absurdo falar isso, eu acho que é quase criminoso falar isso, que leva o homem a matar a mulher, né? Que leva o homem a fazer qualquer coisa de ruim com a mulher. E eles ficam insistindo nisso aí, tanto que eu fiquei muito puto assistindo, porque, cara, é uma grande pegadinha que eles fizeram pro Casarré, né? Assim, eles tentaram o tempo inteiro ali cercar ele e mudar o discurso. E, pô, eu admiro ele demais nesse sentido, cara. O cara se manteve ali reto. Fizeram uma entrevista recente também com ele, Nossa, né? ele foi muito Não, é isso aí bem. mesmo, essa entrevista. Eu fiz o react dessa entrevista, eu quase bati a cabeça no teclado fazendo react. Porque, pô, o cara... Tem hora que ele faz assim, ele respira, aí responde, porque tentam mudar o que ele tá falando o tempo inteiro. A ponto de uma psicóloga lá, formada, sentar lá e quando ele falar... que eles começam a falar, né, dos homens, não sei o que lá, e fala, cara, não, mas os homens ruins têm que ser presos, sim, têm que ser punidos. Ela, não vai sobrar nenhum. Pô, um profissional fala isso. Uma mulher casada, com filhos, fala, pô, peraí. Não é bem assim, né? Então, pra ele ter um marido aí. Pois é, então... Exatamente. Eu vejo muito esse discurso que é repetido e é batido muito, que mais separa do que junta, né? Tenta separar o homem e a mulher o tempo inteiro. Então, a gente vê, Brasil tem o quê? Tem esquerda, direita, feminista e red pill, e daqui a pouco vai ter homem contra mulher. E, pô, a partir do momento que a gente chegar nisso aí, acabou. Eu até brinco, falo, pô, o mundo não vai acabar por bomba nuclear, não. Vai acabar porque ninguém mais chega perto de ninguém, porque tá todo mundo com medo. Os homens estão com medo das mulheres, as mulheres, elas ficam cada vez mais ressentidas porque elas ficam absorvendo esse discurso e começam a ver o homem como inimigo. Ninguém mais se relaciona. E ninguém se relaciona mais, né? Quem casou, casou. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos bem aqui os três. Eu ia perguntar ainda nessa linha de cancelamentos e tal, do cancelamento que você sofreu. Qual deles, né? É, qual? Não, mas você teve uma semana sim, uma semana não. Você teve um recente... Eu acho que tem dois assuntos. E aí, se você quiser responder primeiro um e tal, que é o lance do PL lá da misoginia. Que que estão também usando deu de boi de piranha. Um bafafá ali. E eu acho que a partir dali, talvez começou o cancelamento. Teve o lance da Anitta também, que eu queria que você falasse. Vamos falar primeiro do PL? Sim. Na verdade, isso aí tudo foi um cancelamento só mais longo, né? Que ele se estendeu, assim. Mas começou pelo projeto de lei lá. Que queriam Na verdade, botar você no meio. Começou umas semanas antes, porque a sensação que eu tenho é que quando eu comecei a trazer essa visão do homem sobre a mulher, eu comecei a tirar muita gente que estava em cima do muro pra cá, puxar pra cá. E as pessoas começaram a ouvir. E isso incomodou muito o lado de lá. Então, os últimos 3 cancelamentos foram baseados em coisas que eu não fiz, que eu não falei, de gente tentando me colocar no meio de um bolo que eu tava ali de bucha, pra tentar me tirar do ar de qualquer jeito, me impedir de falar. Então, apareceu sua foto do lado de um monte de red pills lá. O primeiro foi o quê? O Thiago Chus bateu na mulher ou algo assim. Né? Eu nem sei no final o que deu lá dessa notícia. O Calvo do Campari. Calvo do Campari. Ah, o Calvo do Campari. Cara, é bizarro. Eu tava com a minha esposa, a gente tava tomando café da manhã, 9h da manhã, eu vi a notícia. Eu falei, pô, o cara ferrou a carreira dele. Cara, passa meia hora, estão me botando, me marcando, me cancelando, me xingando. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Pô, tô na minha casa com a minha mulher. Aí, beleza, isso aí foi até mais leve. Durou 3 dias. Aí passa 2 semanas, sai aquela lista dos red pills que você deve parar de seguir, não sei o que lá, e, enfim, me cancelando novamente, me botaram na lista de um monte de gente. E esses caras, e me botaram junto ali, me botaram, sei lá, o Ryan, o Gabriel Breia, que tá banido das redes, o Thiago Chus, o Júnior do Redcast. Acho que tinha mais gente, mas enfim, botaram lá e eu era o último, assim, da lista. E aí começaram a bater. Curiosamente, algumas dessas pessoas me mandaram mensagem, falaram, irmão, o que tu tá fazendo nessa lista? O que te botaram? Tu não tem nada a ver com a gente, pô. Falei, pois é, né? Os da própria lista. Os próprios red pill. Porque inclusive, você atrapalha nossos planos. Pois é, aí eu falei, cara, também não entendi. E aí começaram a bater. E aí, passou essa, mais uma vez sobrevivi, né? Trancos e barrancos. Aí eu tô um dia na minha casa, no meu aniversário. Meu aniversário foi dia 4 de abril, acho que no dia 5 ou 6 de abril, eu vejo a notícia assim, à noite me mandaram. A deputada do PSOL lá fez uma denúncia ao Ministério Público por conta dos misóginos em relação a mim. Aí eu vou dormir agora porque eu sei que amanhã isso aqui vai bombar.
Só que pra mim era claramente, pra mim não, pra qualquer pessoa que tava ali, que ela tava tentando se promover politicamente. Então ela começou a me marcar, falar um monte de coisa, me chamar pra debate. Então tá marcado debate dia tal. Eu falei, minha filha, tá marcado como? Tu que define minha vida agora? Que eu vou debater contigo dia tal? O que é isso? Aí começou essa loucura, que ela queria se promover politicamente. Ganhou os seguidores lá. Eu vi que ela rodou patrocínio, inclusive, com o vídeo dela falando de mim. Pra se promover politicamente, começou esse ataque. E aí começou uma narrativa, aí foi isso aí que teve essa virada tão grande no meu conteúdo, porque deixou de ser feministas ou pessoas que não gostam de mim me batendo. Passou a ser um movimento da esquerda me batendo. E me avisaram antes, cara, estamos entrando em eleição, você vai ser o alvo deles, eles vão usar você para passar essa lei, eles vão usar você de todas as formas possíveis. Tanto que a denúncia que ela fez, que na verdade não é denúncia, né? Agora eu não lembro se exatamente se é queixa-crime ou representação, mas que é basicamente a pessoa ir lá falar, ó, fulano fez tal coisa. Não era sobre misoginia. Ela questionava o fato de eu ser policial e produzir conteúdo para as redes sociais, porque é um cargo de dedicação exclusiva. Entendeu? E ela tentou colocar uma narrativa lá para me prejudicar nesse sentido, mas ela falava que ele produzia conteúdos misóginos. Tipo assim, queria te tirar da polícia pra eles te começaram prejudicar. Estão tentando atacar minha vida pessoal faz muito tempo já. Só que não era isso. O que ela queria? Também me tirar da polícia, mas ela queria a manchete do jornal. Qual é a manchete? Denunciado, né? É uma forma popular de falar que ela foi representar contra mim, mas denunciado ao Ministério Público por conteúdo misógino. Na verdade, não era isso. E assim, eu nem sei se o Ministério Público botou pra frente, porque até então não chegou nada pra mim. Eu acredito que pela repercussão midiática, se tivessem colocado pra frente algo, se fizesse sentido, ele já teria chegado em mim. Mas até então não chegou. Então foi muito uma estratégia política. Só que, quando eles fizeram esse movimento, foi, assim, loucura, porque virou a esquerda contra o Breno. E aí eu nunca apanhei tanto quanto dessa vez, assim, a quantidade de pessoas me atacando diretamente. E a mesma galera que prega o amor e tal, eles vão atacar a sua família. Minha mulher teve que fechar o Instagram dela porque estavam atacando ela diretamente, falando um monte de coisa. Começaram a inventar muita mentira a meu respeito. Mas coisas tipo o quê, assim? Cara, teve mulher falando que eu trocava mensagem com outras mulheres e coisas do tipo. Falei, tá bom, mostra aí. Entendeu? Gente, todo tipo de mentira, cara, assim, enfim. E aí eu comecei a ver que ela falei, cara, loucura isso aqui. Aí começaram a recortar muito meus vídeos, ainda mais, e chegou ao ponto... Lembra daqueles vídeos que tinha na época da eleição passada, do Lula contra o Bolsonaro? Que era o debate deles dois, só que aí as pessoas cortavam e parecia que eles estavam se declarando pro outro. Vamos tomar uma cerveja? Tava quase nesse nível, cara. Os caras picotando minhas palavras assim, criando outra coisa. E aí, crescendo aquilo, eu falei, tá, como é que eu me defendo? Não tem como eu me defender aqui, pô, tô apanhando. Então, eu vou pra guerra, vou bater mais ainda. E aí foi quando a Xuxa e a Anitta decidiram me atacar ali também. Pô, aí foi o auge, né, da sua aí eu carreira. falei, tá bom, agora eu vou pegar esses limões que vocês me deram e vou fazer uma limonada. Aí eu fui pra guerra. E aí a parada tomou uma proporção que eu nunca vi na minha vida, assim. O alcance foi de 75 milhões de pessoas vendo o negócio. O alcance, né, daquele período. Mas o conteúdo viralizou pra caramba, assim, e aí derrubaram meu perfil. Aí derrubaram meu perfil numa sexta, eu recuperei na segunda. Eu fiquei 3 dias... Mas derrubaram por quê? Denúncia em massa. Mas a denúncia em massa derruba, só que depois eles viram lá verificaram que não tinha nada do que estavam falando. Entendi. Não precisei Não nem foi pra por causa de judicial. alguma representação, não foi uma lei, alguma coisa. Denúncia em massa. É a estratégia que eles usam de se juntar ali, criar pessoas, até bot, pra fazer denúncia em massa. Isso aí é uma tática que a esquerda tá usando pra calar todo mundo que vai contra eles. Inclusive é algo bom a ser explorado, falar sobre isso. E aí eles conseguiram derrubar meu perfil numa sexta, só que o negócio já estava escaladíssimo e eu voltei na segunda. E aí voltei num dia, eu ganhei 100 mil seguidores em um dia, né? Falei, cara, se eu não tivesse derrubado, eu tinha ganhado 500, 1 milhão, porque foi muito, muito grande a parada. As pessoas me ligavam, muita gente me ligando, muita gente mandando mensagem. As pessoas falavam, cara, domingo tu vai estar no Fantástico. Eu falei, beleza, vamos lá, pô. E foi mesmo? Não. Eu não consegui. Mas foi no SBT falaram de mim. Mas era muito, muito assim, sabe? As pessoas... Qual era o grande problema disso aqui? Eu não me importava de me xingar. Eu nunca vou me importar disso. Pô, eu tô na internet, a gente sabe. Qualquer coisa que você falar na internet vai ter alguém te xingando. Cara. Você fala assim, o sol é amarelo. Não, por quê? Não tem jeito. Só que começou... É porque, na verdade, é branco, todo mundo sabe, né? Tá vendo? A grama é verde, Solzógeno. não é tão verde assim. Mas, enfim. Começaram a criar muitas histórias, muita mentira. Tu fica aquele sentimento de bosta, né? Assim, pô, cara, primeiro que eu tava cancelado. Tava dentro de casa, recebendo print de gente falando um monte de coisa e as pessoas achavam que eu tava preso. Chegou a esse nível. Tanto que no primeiro vídeo que eu fiz no meu perfil, quando meu perfil voltou, foi na segunda-feira. Na segunda eu tava na praia de manhã, falei, gente, eu tô aqui no banho de sol, em Bangu 1 e tal, aí todo mundo rindo pra caramba. Porque chegou a esse nível, entendeu? E foi assim, foi uma guerra de narrativa no final. Eles pegaram esse cara aqui, porque queriam me usar pra passar a tal da PL, da misoginia, né? Estão tentando ainda. Então, assim, recentemente... Que pé que tá isso aí? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que tinha sido barrado, falaram que não iam mexer nisso em época de eleição. Curioso, inclusive, né? Não quererem mexer nisso exatamente em época de eleição, algo que tinha tanto movimento ali pra
levantar voto para a esquerda. Às vezes não tá conveniente, né? Talvez a reação tenha sido diferente da que eles esperavam, né? Pois é. Quando eu falei sobre esse tema, eu falei, olha, a gente tem que começar a olhar um pouco pro efeito colateral disso aí. Porque toda lei tem efeito colateral, né? Se não analisar. Sei lá, a Maria da Penha. A Maria da Penha foi ótima para mulheres, mas infelizmente aconteceram casos de falsa denúncia, falsa acusação. Pô, o que tem de efeito colateral nessa lei? Eu acredito que ninguém vai ficar se arriscando. Homens de bem não tem que temer uma lei que protege a mulher. Peraí, mas a lei está protegendo a mulher. O que é misoginia definida pela letra da lei? Não tem. Se você... Tem umas explicações lá, né? Tinha umas coisas, né? Pelo menos no texto da lei, que era tipo, se você contrariar uma mulher numa reunião, sei lá, alguma coisa assim. Tem umas coisas muito subjetivas às vezes, né? Não tem a... Eu não vou lembrar agora exatamente as palavras, não era contrariar não, mas era nível assim, se ela se sentiu ofendida com algo que você fez, você já está propenso ali a se lascar. E aí, pô, aí eu falei na época até, tentaram cancelar também, eu falei, cara, o que eu vejo é que os homens vão cada vez mais se afastar das mulheres, pô. Um empresário não vai contratar a mulher com risco que ele já corre. E hoje em dia, em bastidor de empresa, a gente já ouve os caras falando, pô, eu tenho medo de tomar falsa acusação de assédio. A gente já ouve repetidas vezes o cara falar, meu irmão, não fica sozinho com a mulher numa sala. Então... Mais uma vez, é o efeito de separar as pessoas. Tem uma lei também, essa já existe, de violência política à mulher, algo assim. Violência política? Essa eu nem conheço. Se você... Por exemplo, estão usando isso para calar a oposição. Meio que bota assim, a mulher num palanque político que ela pode falar o que ela quiser. E, cara, se tu interrompeu a mulher que ela tá falando, tu já tá ali dentro. E você... É crime eleitoral. Já é um passo disso, né? A sensação é que são leis que... Não só privilegiam a mulher, mas elas colocam o homem numa situação muito de... Caramba, o cara amarra muito o cara. E aí eu falei, pô, até que ponto isso é bom? Porque sim, a gente tem que proteger as mulheres, sim, as mulheres são mais frágeis, as mulheres têm, historicamente, passaram por mais problemas nesse sentido, mas, pô, como é que a gente faz isso sem gerar um efeito colateral que pode ser, pô, afastar o homem e a mulher ainda mais? Aí é discussão longa também, né? Sim. Ô, Breno, a Ju tá grávida, né? Uma menininha. Ela vai nascer... No momento, por mais que você a preserve, eu imagino que você faça isso, ela tem um pai que é super exposto, né? E ela, obviamente, vai crescer com o seu jeito de ver o mundo, ela vai, né? Se acontecer, que é uma coisa que é sempre possível, né? De ela falar assim, eu quero viver o total oposto disso aqui. Você já pensou nisso? Já passou na sua cabeça? Aí eu falhei, né? Jejum e oração até ela se converter. Vou ficar igual a mãe de Santo Agostinho. Vou rezar até ela vir pro lado bom, até se consertar. É possível, né? Já me questionaram isso outras vezes. Eu falei, cara, não é provável. Porque quando a pessoa cresce de uma estrutura que faz sentido, ela tende a seguir aquela estrutura. Se ela se convence... se ela vê que é verdade... Agora, ninguém tá livre de acontecer merda, né? A vida acontece, então... É porque, às vezes, a vida tem umas ironias, né? Sim. E aí, eu tenho certeza que o outro lado torce pra isso, né? Tem que ser feminista. Eu falei, fazer o quê? Vou amá-la do mesmo jeito. Na verdade, rezar pra ela se corrigir. Eu tô antecipando o pensamento do povo de lá, na verdade, né? Não, quando eu anunciei a gravidez da minha esposa, tinha muito comentário assim, nossa, agora você vai pagar por tudo que você fez com as mulheres. Eu falei, cara... É uma maledicência. E assim, pô, beleza, é ótimo eu ter uma filha mulher, eu acho que valida tudo que eu falo. E se eu criar ela dentro do que eu acredito aqui, eu acho que ela vai ser uma mulher forte, vai ser uma mulher que foi bem cuidada, protegida e aprendeu as coisas certas. E aí o outro lado também defende, fala, pô, claro que não, ele vai ser a melhor criação, ela vai ter o café com teu pai o dia inteiro com ela. Tá? Mas existe essa preocupação, né? A maior preocupação, na verdade, é essa, assim. Acredito para todo mundo que tem filho pequeno, você deve ter isso também. Porque a gente já sabe se defender das armadilhas do mundo até certo ponto, né? A gente tá propenso a cair nelas, imagina uma criança. A gente chega na escola, sei lá, tudo é relativizado. Os programas infantis, já tem programa que fala de ideologia de gênero descaradamente ali, né? Menos na Brasil Paralelo. Importante. Na Brasil Paralelo... Aliás, conteúdo seguro para os seus filhos. Você tem desenho infantil. Perfeito. Você pode botar seu filho ali apertar e fazer as coisas da casa, apertar o play sem medo, que não vai ter linguagem neutra. Não vai. Não vai ter ideologia de gênero, não vai ter nada disso. E, inclusive, tem documentários, séries, filmes, tudo isso e muito mais no streaming da Brasil Paralelo. Aproveita. Então, o QR Code está aparecendo no cantinho da tela aí e o link está na descrição. Vem fazer parte aqui da Brasil Paralelo, porque isso aqui que você está assistindo, Lara, só a pontinha do iceberg, né? E isso aqui tudo só funciona porque você que está aí do outro lado apostou na Brasil Paralelo. Tem muita gente que está nos assistindo, inclusive de dentro do streaming da Brasil Paralelo. Muito obrigado por você que já é membro da BP. E se você ainda não é membro,
vem fazer parte da Brasil Paralelo, porque tudo isso que que você está vendo aqui só é possível graças à ajuda de vocês. A gente não recebe dinheiro público e se você quer que a Brasil Paralelo continue fazendo esse trabalho, trazendo o Breno, trazendo outros convidados, né, que fogem um pouco dessa bolha do mainstream, né, a gente trazendo especialistas, professores, pessoas que você não costuma ver na TV, nas redes sociais. Então, assine a Brasil Paralelo, que a gente quer continuar fazendo esse trabalho, disseminando esse conteúdo para o maior número possível de pessoas, certo? Exatamente. Imperdível. Já tem link aqui na descrição e tem QR Code na tela. Com certeza. Eu ainda queria perguntar da Anitta. Eu ia perguntar da Anitta também. Então vai, por favor. Não, por favor. Eu ia perguntar se houve alguma resposta, porque ela no início falou de você, né? Ela e a Xuxa e tal, aí você gravou um vídeo Gente, resposta. desculpa a ignorância, eu não vi Xuxa, não. O que a Xuxa falou? Fala um pouquinho o que as duas comentaram. Xuxa, não. A Anitta comemorou em uns 3 posts diferentes, assim, frase, esse é só o começo, ele tem que ser preso, um negócio assim. E a Xuxa meio que... Eu não lembro exatamente o que a Xuxa falou, não, mas ela falou alguma coisa ruim também lá. Falou assim, quem Isso é em esse? story? Não, foram nos posts, porque começaram a fazer vários posts, né? Como se eu tivesse preso, não sei o que, aquele post sensacionalista da notícia do Ministério Público. E aí elas Foi bem começaram... nessa época. Aí isso era comentário, né? É. Mas você não respondeu saquei. diretamente a Xuxa, você respondeu a Anitta. Eu respondi a Xuxa também. Sim, eu fiz um pra cada. Mas teve alguma repercussão depois disso? Direta delas não, mas os vídeos viralizaram muito, assim. Muito. Da Anitta eu nem lembro quanto foi, mas foi alguns milhões de visualizações, assim. E foi daí que veio o cancelamento, porque o Isso, pessoal que é fã da Anitta ali... O bagulho doido, E aí veio a esquerda, a Anitta e todo mundo, aquele pessoal tudo junto ali, batendo em cima da gente. Você sabe o que eu acho que acontece, Breno? A menina... Eu tenho certeza de que você vê isso também. Eu tô tentando só verbalizar aqui para criar uma conexão com a audiência que tá ouvindo e que torce o nariz para as coisas que você fala. A menina que cresce ouvindo a Anitta, ouvindo a Luísa Sonza, tomando essas mulheres como base do que é liberdade, do que elas... as possibilidades que elas podem fazer, essa liberdade sexual. E agora eu tô falando dessas mais novas, embora elas já não sejam mais tão novinhas assim, mas tem umas mulheres mais velhas, até mesmo casadas, que falam uns negócios que você fala, o que é isso? Tipo, sei lá, a Angélica, aquela Giovanna Elbank, aquela Fernanda Paes Leme, Luana Piovani, que falam uns negócios que você oi, sabe? Assim, não, a própria Xuxa também, um monte de coisa. E eu acho que aí vem um cara e fala assim, mas o homem vai te valorizar mais se você fizer assim, tipo, como falava sua avó, sabe? Como falavam os antigos astecas, maias, sabe assim, aquilo funciona de fato, não é só conversa para boi dormir. E eu acho que a sensação que elas têm é assim, nos tiraram finalmente da gaiola e você tá querendo colocar a gente de novo. Pois é. Quando, na verdade, eu queria que você desenvolvesse esse raciocínio, assim, minha filha, eu estou tentando tirar você da gaiola. Você que não tá percebendo, né? Aí sabe aquela frase que o jovem ele acha que ele é revolucionário porque ele troca a boiada antiga pela boiada nova? Tem isso. Tem muito isso. Que o jovem não é revolucionário, ele começa a seguir um novo padrão. É isso. E o padrão agora é esse. E se torna escravo dele, né? Exatamente. Cara, eu sempre repito isso. Cara, quem já viveu, a pessoa ela consegue observar que se você vive essa liberdade máxima, você se torna um escravo daquilo ali. É a grande tentativa de transformar a Terra num paraíso, né? Ficar buscando prazer aqui, o grande prazer aqui, quando a gente sabe que o que a gente tem de verdadeiro aqui na Terra são os prazeres que vão para além da Terra, né? São a família, a espiritualidade, ter filhos. Essas coisas nos dão felicidade verdadeira. Todo o resto dá uma felicidade momentânea, né? Dá um prazerzinho ali e tudo mais. Só que, se você não tem essa visão de que, cara, peraí, tem outras coisas maiores, o que você vai buscar? Cara, o que o ser humano foi feito? A gente foi feito para buscar felicidade, né? A gente busca felicidade o tempo inteiro. Só que a gente começa a procurar felicidade nessas coisas. Então, elas acabam entrando num looping de ficar presas em prazer, e mais prazer, e mais prazer, que sequestra elas mesmas. Então, você vê a própria Anitta falando isso. Tem no documentário dela falando que ela se vê numa vida vazia. Tem ela falando agora recente que ela queria estar no relacionamento e tudo mais. Só que, caramba, pensa, você vive aquela chuva de prazeres, de 1 milhão de coisas, de estímulos. O quão é difícil para você conseguir colocar o teu corpo num lugar de regulação, onde está tudo normal, para você viver algo normal, simples. Rotineiro. Pois é muito difícil. Então, assim, a menina, ela cresce. Tem até aquela que eu fiz vídeo da teoria do Frankenstein lá, né? Enfim. Ela cresce ouvindo que ela tem que curtir doidado e que o que vai dar felicidade para ela é ganhar muito dinheiro, é ser independente, e ela vai comprando essa história, e ela vai comprando essa história, ela vai vendo isso. Muitas voltam ali. E eu sempre falo, cara, eu não preciso convencer você. O tempo vai dizer que o que eu tô falando te convence. Ela começa a comprar esse discurso
ela experimenta tudo isso e aí algumas no meio do caminho percebem que, opa, não é tão bom assim. E outras ficam nessa aí. Elas ficam presas e elas ficam tentando encontrar aquele negócio que elas não vão encontrar ali, ficam dando volta, dando volta, dando volta. Só que quando eu falo isso pra mulher, elas têm a sensação de que eu tô querendo oprimir elas e colocá-las dentro de uma gaiola. Mas não é, pô. É justamente tirá-las dali. E eu falo isso pro homem também, cara, sai dessa vida, pô. Só que quando eu falo pra mulher, eu tô querendo oprimir. Quando eu falo pro cara, eu tô dando conselho. Entende? É mais o de não saber ouvir. E existe muito também a falta do amadurecimento, de olhar pra realidade. Então, assim, tem umas mulheres que são já as mais velhas, assim, acima de 50 anos, 40 e poucos, que elas sentem muita raiva quando eu falo, por exemplo, que nada vai te dar mais alegria do que um filho. E elas ficam indignadas com isso, mas eu falo, pô, mas você já teve filho? Eu não tive filho. Então, como assim? Porque eu nunca vi uma pessoa, eu nunca vi de verdade, assim. E se tiver alguém, eu gostaria muito de conhecer essa pessoa, conversar com ela. Que viveu os dois mundos e fala assim, cara, eu não gostei mais da minha profissão do que meus filhos. Eu gostei mais de ganhar muito dinheiro na vida do que meus. Não tem, pô. Não tem algo assim que vai além da família, né? E eu tento resgatá-las pra isso, porque é um trabalho de mostrar, cara, eu estive do lado de cá. Eu estive do lado de cá, pô. Tu vai se divertir, mas vai chegar um momento que tu vai botar a cabeça no travesseiro e vai falar, porra, que merda. E muitas vezes você não tem oportunidade de voltar atrás, né? Eu comecei meu processo de conversão com 29, 28 anos, enfim. Então eu consegui colocar a vida no eixo a tempo, né? E aí, quando eu falo também que a biologia é injusta para o homem e para a mulher, o homem com 40 anos, ele arruma uma mulher de 20 anos e começa a viver a vida normal, se ele quiser. Para a mulher fazer esse mesmo movimento é muito difícil. E eu falo, meu filho, quanto mais cedo você colocar a vida em ordem, encontrar alguém legal, mais feliz você vai ser. A coisa vai entrar, a coisa vai funcionar. Só que é muito difícil escutar isso, porque realmente parece um discurso de tomar sua liberdade, né? Falar pra você assim, não, cara, só você tem que viver uma vida assim, reta. Casa com alguém, vai ter teus filhos, trabalha, mas não deixa o trabalho sustenta a sua vida. Fica ali que vai ser bom. É difícil. Eu já fui jovem, pô, era ruim pra mim também. Eu queria, eu quero curtir a idade, eu quero zoar, fazer o que eu quiser. Ninguém tem que mandar em mim. Só que aí entra qual que é a verdadeira liberdade? Não é você fazer o que você quer. É você ser capaz de fazer justamente o que você não tá tão afim de fazer. Sabendo que é o melhor. Exatamente, em prol de algo maior que vai vir talvez ali no longo prazo. Eu acho que o maior problema é o reconhecimento do que é esse bem, né? Porque às vezes a pessoa olha para esse combo, né? Família, casa, servir, o sacrifício, escolher a mesma pessoa todo dia. E ela fala, Deus me livre. Liberdade é outra coisa. Liberdade é poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Não. E isso é vendido pra gente o tempo todo, né? Rede social tu abre. As pessoas parecem mais felizes, é que elas estão vivendo a vida, viajando, fazendo um monte de coisa. Só que não é a realidade. Só que elas não postam a parte ruim também. Pois é, não posta. Vamos falar um pouquinho sobre conselhos? Então, acho que pra gente... A gente Minha falou um vida monte é isso, de... né? Vida é Não, conselho. porque a gente tá muito na Anitta, não sei o quê e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra quem tá nos assistindo aqui. É isso, ó. Eu quero um café com teu pai ao vivo. Vamos fazer. Beleza? Vamos fazer? Mais cafezinho aí. Mais cafezinho aí. Vamos dar mais um cafezinho aqui. Tô pensando aqui, ó. Você quer também? Quero, aceito. Estou pensando aqui com meus botões. Beleza. Eu sou uma menina novinha. Lá ele. Lá ele, né? Lá ele. Não, vamos nessa, vamos Você nessa. pode ser, cara. Você é livre pra ser o que você Eu quiser. sou o que Ninguém vai te quiser. julgar aqui, tá bom? Sou uma menina novinha, querendo me relacionar com os machos desse mundo. Cara, qual que é o, sei lá, top 3 conselhos? O pessoal gosta de lista, né? Adoro. Top 3. Qual Pra não seguir. Top 3 conselhos. Café com teu pai, agora pra você. Cara, o que, sei lá, essa menina ela já pode começar a fazer a partir de hoje? Não vai ser aquela grande mudança assim na vida dela, mas ela tá só se ferrando com homens. Ou ela tá indo pra balada, não tá dando certo, ela tá num aplicativo de namoro, não resolveu nada e tal. E ela tá recebendo também muita validação, só que é desses caras que só querem uma aventura. O famoso biscoito. Biscoitinho. E que isso também afeta no psicológico da menina, porque ela entra num aplicativo de relacionamento desses, pro cara conseguir um match ele é muito mais custoso. Sim. Ela entrou no mesmo dia, 50 match, ela vai se achar a última bolacha do pacote. O que você tem a dizer para essa menina e o que ela já pode começar a fazer a partir de hoje, assim? Ela, tipo, terminou esse podcast, ela, putz, é isso, vou começar a praticar esse tipo de coisa. Tá. Eu gosto de dizer que você precisa começar a construir autoestima de verdade, que é autoestima que vem de dentro pra fora, e não de validação externa. As pessoas falam que você é bonito, que você é gostoso, que você é isso e aquilo. Até porque é o caso do vendedor. O vendedor vai falar o que você quer ouvir pra te vender. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para minhas alunas, que é engraçado, porque eu falo para elas que eu vou dar uma técnica para elas conquistarem o cara, e elas vêm. Só que o que eu ensino para elas no final é como elas se valorizarem mais, como se sentirem melhores com elas mesmas e parar de aceitar migalhas. E aí, encontrar uma pessoa legal vira consequência. Então, certamente, o que você precisa fazer é focar na sua vida pessoal, que é parar de ficar buscando a validação externa e começar a viver a sua rotina. O que a mulher faz muito? Ela conhece um cara,
fica com o cara ali 2, 3 vezes e começa a viver a rotina do cara. Começa literalmente a agir como a namorada do cara, se adaptar pra estar com ele. Cara, sua rotina tem que ser sua prioridade. E aí vão falar, ué, como assim você tá falando isso? Cara, foca no seu trabalho, na sua carreira, nos seus estudos. Mas não transforma isso no ponto número 1 da sua vida. Entenda, deixa a sua rotina em torno das suas coisas que vão fazer você crescer. Você olhar pra você e você falar, cara, pô, estou crescendo profissionalmente, shape tá indo pro lugar, não estou correndo atrás de homem, não estou sendo levado de um lado para o outro pelo que está acontecendo na minha vida, não. Eu estou organizando a minha rotina e meio que sendo líder de mim mesmo. Esse é o primeiro ponto. E nesse o que se desdobra disso é você não se permitir ficar pulando de galho em galho com o homem. Então assim, cara, o que você quer? Beleza, você quer ter um relacionamento sério? Tá, então você não pode aceitar nada que não seja sério. Você não pode aceitar nada que seja casual. Saiu com um cara uma vez, o cara tá com aquele papinho torto de, vamos nos conhecendo? Corta. Nem beija o cara, pra que você vai perder tempo? Não tem sentido você, então já que eu não vou curtir um casal com ele só essa noite, então não. Vamos lá pra casa. Não tem sentido. Então seja coerente com você mesmo. Até porque quanto mais você mente pra você mesmo, sua autoestima cai também. Você perde força de vontade, você começa a não acreditar em você mesmo. Você sabe que você promete algo pra você e você não cumpre. Então, pô, eu quero algo sério, Beleza, você vai sair com um cara, ele já deixou claro que ele não quer algo sério, que ele não sabe o que ele quer? Pula fora, não perca tempo com um cara que não tá te dando o que você busca. E é o que a gente falou, né? Porque o cara que ele quer algo de verdade, ele não vai perder tempo. Ele vê você nos primeiros encontros. O cara pode não saber no primeiro encontro se ele vai querer namorar com você ou não, mas ele tem certeza no primeiro encontro se ele não vai querer. Dependendo do que você fizer, é muito fácil ele falar, esse aqui, eu só vou curtir um momento aqui. Então, focar na sua vida pessoal, viver a sua rotina e não aceitar qualquer tipo de migalha, você focar em fazer suas coisas, não ficar aceitando menos do que você prometeu pra você mesmo. Isso aí faz muita diferença. Só isso aí já resolve 80% do problema. E se a menina tá te ouvindo agora e falar assim, eu não quero nada disso, eu quero sair e ficar com um monte de homem. Vá! Seja feliz. E não precisa me xingar por isso, olha que legal. É só você ir. E aí depois, daqui a uns anos, você vai voltar e falar, pai, dá um conselho aqui, porque dá um café. Você tá agora fazendo uma análise dos perfis também de meninas que mandam, às vezes, fotos pra você. Não vi isso, não. Fotos, sei lá, na academia, fotos pra jantar com o cara. Como é que surgiu essa ideia e como é que tá sendo a receptividade? Peraí, primeiro me explica, tá analisando o quê? Os perfis? Eu de Instagram? fico brincando com elas. Sexta-noite eu abro uma caixinha e falo assim, vai, manda aí a roupa que você vai usar pra sair hoje, que você tem um date. Aí elas começam a mandar, e eu fico falando, isso aqui tá muito vulgar. Pô, isso aqui tá maneiro. Aí eu dou uma brincada zoada também. Pô, essa roupa não tá combinando não. Eu fico brincando com elas. Foi uma forma que eu encontrei também de aproximar ainda mais da audiência, de conversar mais ali. Mas isso tudo é aberto, ou não? É no direct? Não, nos stories, é aberto ali. Pra todo mundo ver. Tá. Então a pessoa... Ela manda uma foto pra ti, mas tu joga pra todo mundo. Ela tá se expondo já. Você não tampa o rosto? Não tampo. Tá. É o jogo. É o jogo. Quer ser analisada, se exponha. E é bacana que elas interagem bastante. Começou um amigo meu mandando a foto da filha dele, indo pra uma festa de 15 anos, toda arrumada e falando assim, pô, eu tô ferrado, cara. Aí eu falei, cara, é a vida, pô. Tua filha tá saindo, ela vai começar a se arrumar. Ele, eu já mandei ela trocar de roupa, não sei o que. Eu falei, pô, vou começar a fazer isso no Instagram. Vou abrir uma caixinha assim, falando, essa roupa você não tá aprovada pra sair, não. É primeiro encontro? Não vai com essa roupa. E aí elas começaram a entrar na brincadeira, aí foi evoluindo, assim, tá, bota a roupa que você usa pra malhar. E aí elas botam lá as roupas e tal. Eu mandei fazer uma oversize de uma camisa assim, escrito, é só a vida acontecendo, que eu sempre falo disso, né? É só a vida acontecendo, é só a vida acontecendo. E aí elas também começaram a querer a camisa, tipo, em breve nas lojas. Mas aí começou essa brincadeira de falar das roupas. E até falei da camponesa também. Ela vai pro encontro de dia ali com um vestido de camponesa. Eu falei, cara, você pode ter certeza que o cara vai fazer tudo que você quiser pra ele ali. E aí virou uma brincadeira, uma forma de interagir assim, entre elas. É bem legal até. Breno, você falou um negócio que esse eu não concordei, não. Mas eu vou falar. Vai, fala, eu gosto disso. Mas assim, eu realmente concordo com muita coisa. Eu acho que você tem razão. É o que a gente falou, né? É muita coisa, é senso comum. Você fala, meu Deus, mas isso é tão óbvio. Por que as pessoas estão discordando do óbvio, né? Mas você falou um negócio que foi... Se a mulher quer dar pra você, ela vai dar pra você. Isso era pros caras, né? Sim. Então, não se exponha a situações perigosas. A parte do não se exponha, pra mim, ela é óbvia. Por exemplo, eu penso no meu marido. Não é que eu ache que ele vá fazer alguma coisa, mas eu também não acho que ele precise se expor a qualquer probabilidade de ele, por exemplo, ser assediado, entendeu? Então não vai ficar sozinho com a mulher que já tá olhando esquisito em algum lugar, sabe? Tenta fugir disso, happy hour é o mínimo possível, tal. Não impeço que ele vá, realmente, eu sei que existem ocasiões do trabalho, meu marido viaja por causa do trabalho, eu não vou ficar ali indo atrás, eu não fico nessa neurose, mas assim, eu tô confiando que ele tá se esquivando disso, sabe? Só que, por outro lado, se uma mulher... Estou trazendo para a minha realidade, tá?
Se uma mulher insistir ali, eu honestamente acredito que ele seja capaz de resistir, sabe? Honestamente. Ainda mais agora, os meninos pequenos e tudo mais. Ok, não boto minha mão no fogo nem nada, mas eu honestamente acredito. E eu acho que um cara que tem, por exemplo, os seus valores, um cara como você, por exemplo, você é capaz de resistir. Sim. Então não é uma verdade isso. Tipo, se a mulher quer dar pra você, ela vai dar pra você. Não, porque não é só ela, também é você, entendeu? Você ser a barreira ali. Entra no discurso que eu generalizo pra atingir o maior número de pessoas possível, né? Porque a gente sabe que a maioria dos caras não tá com a vida em ordem. Mesmo o cara que às vezes tá tentando, se ele der um mole, ele escorrega. Então, mas esse cara que se a mulher quiser dar pra ele, ela vai dar. Tô usando aqui o vocabulário, né? Quero dizer que eu não falo assim no meu dia a dia. Não, Galera Brenner, não, é porque eu tô né? usando aqui, eu estou fazendo a conexão. Mas esse cara que vai ficar com essa mulher, ele vai ficar com ela de qualquer jeito. Tipo, a culpa é dele, entendeu? Como é que você vê isso? Tá, então, esse vídeo, eu falei assim, cara, eu vou falar isso aqui pra pra alertar Uma os caras chacoalhada. também, pra sacudir os caras. Meu irmão, não fica dando mole, não fica flertando com o abismo. Porque, até trouxe foi um dos que eu trouxe dados científicos, né? Que tem, inclusive, um estudo que conseguiu comprovar que as pessoas, elas são mais honestas no início do dia do que no final do dia, pelo desgaste mental. Aí vão falar, tá passando pano então, o cara tá cansado, ele vai trair a mulher. Não é por aí. O que eu tô dizendo dado, né? não se exponha ao risco pro homem. Então, assim, aí você me usou como exemplo. Cara, eu acredito que eu seja capaz de resistir, mas eu vou sempre fugir do risco. Sempre. Eu tenho uma coisa que eu falei, a gente teve essa conversa uma vez, né? Sobre... Cara, eu tenho que, de alguma forma, garantir que no futuro eu não vou ser um cuzão com a minha mulher. E a brincadeira, eu falei, cara, eu boto tudo no nome dela. Porque se um dia eu decidir fazer merda, eu vou falar assim, caraca, na moral, pô, Essa ideia eu tenho é muito risco ainda boa. de ficar fudido sem dinheiro, sem nada. Inclusive, tem estudo que mostra também, um dos fatores que mais faz o homem ser correto ali é ele pensar nessas coisas. Porque pensa, o cara tem a família dele, não essas coisas só financeiras, mas ele tem a família construída, tem os filhos Ele e tal. tem muito a perder, Ele tem né? muito a perder, tem muito. E aí quando o cara tem essa Agora, não maturidade... tem filho, separação total de bens. Cada Pois um é. morando no seu apartamento. O que ele tem a perder no final? É assim, o único risco dele é ser descoberto. É. E a gente vê a modernidade caminhando pra isso, né? Meu marido hoje nem sabe de quem que é escova de dente. Pois é, então assim, Nem isso. o homem em ordem, dificilmente ele cai nisso, mas muito porque ele vai evitar todos os cenários possíveis. Dificilmente, é o que você falou, seu marido, eu acho que dificilmente existiria um cenário onde ele seria pressionado por uma mulher a isso, porque ele criaria várias barreiras antes. Sim, sim. E eu acho que o homem em ordem, ele faz isso. Mas sendo um homem em ordem, consegue falar O não. homem em ordem consegue falar não. Tem que ser. A gente... Cara, eu já vi vários exemplos, assim, eu nunca gosto de expor essas coisas, mas de amigos que falam assim, cara, amigo que fala assim, cara, eu faço a minha parte. Eu não vou atrás. Mas quando acontece, eu falo, pô, não, aí não, né, pô. Tu tem que se defender também, pô. Sim. Mas é o que você falou, é batata, cara. Os meus amigos que deram esse salto de amadurecimento, de entender que, cara, peraí, tem muita coisa a perder, não vale a pena só por uma noite, por umas horas ali, são os que já têm família, que já estão pensando em outras coisas. Então, para um moleque mais novo, ainda é muito fácil ele escorregar nessa aí, né? Às vezes ele gosta, mas eu gosto da minha mulher, mas não vai dar nada e tal. Eu já vi muito, vi assim, de verdade no meu dia a dia. Mas esse vídeo foi pra cara, eu quero dar um alerta pros caras, assim, vou falar, meu irmão, não flerta com o abismo. Isso aí vale pra tudo. Vale pra droga, vale pra pornografia, tudo Vale mais. pra mulher também. Vale pra mulher. Mulher também se faz isso. Também Sim. se coloca numa situação que... De poder receber um flerte, entendeu? Mesmo mulheres comprometidas. Um tema bom pra eu falar. Não Eu já falei sobre isso superficialmente uma vez, mas existe muita mulher viciada em flertar. Mulher comprometida. Exatamente. E eu já vi isso, assim, várias vezes. Esse é o tempo E eu vou te falar qual é o principal perfil. Assim, eu conheço. É aquela mulher que já está num relacionamento, namoro, noivado, ou às vezes até um casamento, e não é nem pornografia nem nada disso, mas na minha cabeça é até pior, que são os livros, aqueles livros de literatura erótica, sabe? Sim. Porque aquilo cria um universo completamente paralelo na cabeça da mulher, que tem menos a ver com o ato sexual propriamente, muito mais a ver com a fantasia, com o flerte e tudo mais. É até uma sabe? forma de... É uma pornografia diferente, né? Olha só. É. É o mesmo efeito uma da pornografia pro fantasia. homem. São os dark moments, né, chamado. A mulher começa a consumir isso aí e, cara, ela começa a fantasiar muito. No dia que eu falei de pornografia, eu falei disso também. Elas começaram a falar muito. E muitas mulheres relatando, cara, eu tava viciada nisso aí e tal. Tem um livro chamado Nação Dopamina. E ele sim. conta o caso de uma mulher que também estava viciada Tem nesse tipo de audiolivro história. dele também, aham. E é isso, ela começa a viver aquilo ali. E isso é uma porta pra traição também. Porque, principalmente traição feminina, né? A mulher, ela fantasia muito mais do que o homem, nesse sentido. O homem... Não estou passando pano pro homem, tá? Por favor. Tô dizendo que o homem, ele traz, geralmente assim, pô, bonita ali, quero experimentar diferente. É tão A mulher, mais simples, né? a mulher, ela vai construindo na cabeça dela, aquilo ali vai.
Então, eu tenho também relatos de mulheres que falaram, poxa, de que se arrependeram e tudo mais, mas que mulheres que perceberam esse movimento de flertar. A mulher também, quando ela sabe que, principalmente no ambiente de trabalho, que ela conseguir alguns favores, fazendo um charminho, ela começa a usar isso aí e ela mesma pode perder o controle disso. É o que eu sempre falo, cara, eu não acredito que todo ser humano seja muito ruim, mas a gente é burro, a gente é idiota. Então ela começa na brincadeirinha, começa pra ter alguma vantagem aqui, daqui a pouco ela percebe que é um instrumento de manipulação, e daqui a pouco ela mesma entra na história que ela tá contando e quando ela vai ver, ela fez. E aí, a gente vê, né, novela, trata traição como algo, nossa, meu relacionamento está ruim, então vamos, romantiza a parada. Romantiza a traição, E elas acham inclusive, bonito, né? É. Eu já tive relato de mulher contando coisa do amante, assim, como se ela tivesse certo, sabe? Tá, a mulher, como é que é? A esposa do meu namorado fez isso. Ela falou, minha filha, pelo amor de Deus, você é amante da parada. Que mundo que você tá? Não, você não sei o que ele já vai terminar com ela. Que pô. viagem. Pelo amor de Deus. Mas eu fiquei sabendo, Que loucura. Breno, Ai. ó, que você tem uma ex, Ah. que fez um filho com essa mulher. Sim, cara. Você abandonou Ai, esse meu Deus filho do céu, nos braços Senhor. dela. Ela abandonou ela com os filhos nos braços. Que história é essa? E quando tudo isso acontecia, eu moro nos fundos da casa da minha mãe. Não tem Isso, parquinho tem essa aí que tem lá. também. É, mais uma das histórias que Quem que inventaram mora? A respeito, criança né? mora nos fundos da Não, casa da sua mãe? eu moro no fundo das casas da minha mãe. E aí eu abandonei essa ex minha, que tem uns 20 anos mais que eu. Aham. E larguei ela com a minha filha no colo. E essa é a história que contam por aí, né? Das várias histórias que contam a meu respeito. Ela que inventou essa história. É, uma mulher Ela inventou. Não é própria. uma ex minha, não. Uma mulher Eu inventou essa vi, história. eu vi. Não, tipo, claramente não é. Não, o que me entristecia Até mesmo porque era ela as já pessoas tinha uns acreditando que 30 era anos e verdade. tava nascendo, né? Pois é. Eu falei, gente, por favor, vocês acreditam nisso? Pô, isso aí me ofende, cara, vocês acreditarem nessa história aí. Mas isso aí foi algo, inclusive quando eu falei essa semana sobre isso, muita gente falou, pô, então é mentira? Eu falei, por que vocês estão achando que é verdade o tempo todo? E foi engraçado porque tem uma amiga minha, que ela tem minha idade também, só que ela é muito pequenininha, magrinha assim. Você deve ter conhecido a Lohane. Ela tava sempre nos eventos da Power, mas enfim. Não. E aí a gente tirou uma foto junto uma época, e eu falei assim, minha filha Lohane, não sei o que lá. As pessoas levaram a sério. E foi bem próximo disso. E aí um monte de gente começou a comentar assim, e a sua filha Lohane que você abandonou? E eu morri de rir. Só que a coisa começou a tomar uma proporção das pessoas contando essa história como se fosse verdade, entendeu? E aí era isso, eu tinha abandonado a minha mulher grávida pra ficar com a minha esposa, a atual esposa, né? Essa era a ex. E que eu morava no fundo da casa da minha mãe. E mais um monte de história, assim, cada oração é uma nova, mas essa é Escuta, complicada. como é que Qual é o ajuda? problema do fundo da casa da mãe? Eu não entendi. É porque eles queriam dizer que eu pago de coach na internet, mas que eu moro com a minha mãe, entendeu? Ele diz que ele vive, que é independente, mas ele mora com a mãe dele, nos fundos da casa dela. Eu falei, é isso aí. Aham, tá bom. Como é que a Ju recebe isso tudo, assim? Isso ela morre de rir. Ela morre de rir? Isso ela morre de rir. Não, isso tudo que eu falo, assim, porque cada dia é uma coisa, né? Nossa Senhora. Então, Eu não dou conta de lidar muito bem com essas coisas. Juro. Tô falando se fosse diretamente comigo, né? Porque quem produz conteúdo lá em casa sou eu. Nossa, se fosse todo dia uma bomba dessa, eu acho que eu ia ficar malzona. Então, ela é bem colérica. Bem colérica. É engraçado, porque ela teve uma época que ela tava produzindo um pouquinho. Agora, depois desse último cancelamento, ela fechou o perfil. Então, ela tá fazendo pouco. Mas era engraçado que, assim, uma menina às vezes vem perguntar coisa da maior inocência do mundo. Só que ela lê, sabe quando eu escrevi normal, você leu com raiva? Ela lê com raiva, ela já vai dar uma patada. Fala, Juliana, calma, respira. A garota não tá te criticando. Ela só não tá sabendo falar direito. Ela tá sendo um pouquinho inconveniente, um pouquinho sem noção. Mas calma, respira. Ela, não, é mesmo. Ela é bem mais esquentada que eu. Agora, como ela vê a minha reação com isso, ela leva na boa. Porque eu morro de rir. Às vezes eu mostro pra ela aqui, Juliana, parece outra amante minha Você aqui. passa segurança, né? Ela ri, leva na brincadeira. Já teve vez dela conversar, poxa, eu fiquei chateado ali, isso aqui. Eu falei, pô, mas não sou eu que tô falando, tô tentando tirar aqui, né? Te proteger o máximo possível. Tanto que por isso que ela fechou o perfil, porque as pessoas estavam indo xingar ela, pô. Então, e xingar mesmo, assim, vou chamar ela de feia pra baixo. Assim, cara, Feia. e outras Nossa, mulheres mas vamos falando escolher que outro adjetivo, hein? Não, feia não dá. É Tem linda. algum terapeuta ou alguma turma de terapeutas que discordam de você e que às vezes chegaram já para não para atacar, mas para conversar com você, para entender de repente como é que vem essa tua linha de pensamento? Porque tem terapias, a galera às vezes fala muito sobre, sei lá, negociação, conversação, Comunicação não violenta, sabe? De você fazer terapia de casal. E aí você vem, às vezes, com esse discurso de falar do valor sexual de mercado, que já é uma coisa meio que a galera já interpreta também. Que é uma coisa meio coach, vamos dizer assim, de Resumindo, o relacionamento. povo te dá carteirada, tipo assim, cadê o seu diploma? direto. Mas assim, Tá, e o que você esse é o responde? problema, Porque de carteirada onde vem esse vazia. conhecimento aí? É da vida? eu gosto de brincar, eu falo, aprendi com a faculdade da vida. Que ele fica me xingando mais ainda. Ele começa a alimentar, tá vendo que ele não sabe nada? Mas assim, do meu lado também tem centenas de psicólogos validando o que eu falo. Tanto que quando eu criei o projeto com os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, foi justamente por isso. Porque tinha muita gente, eu recebi muito depoimento assim, cara, eu peguei teu vídeo e dei pra minha paciente porque eu não tava conseguindo explicar com tanta simplicidade quanto você fala.
Acho que se Deus me deu um dom foi o de simplificar tudo, até a linguagem, assim. É o burrinho que carrega a verdade. Cara, tu vai falar a linguagem do povo. E aí as pessoas começaram, muitos profissionais começaram a validar o que eu falava e mostrar ali pros pacientes e tudo mais e começar a usar aquilo para explicar. Dar um sacode? Sim, porque é a minha forma de comunicação. Eu escolhi ser assim. Agora, todas as vezes que um profissional do outro lado vem discordar de mim, ele sempre vem me atacar. Nunca foi assim, eu discordo de você por isso. Na verdade, um único assim, a gente virou amigo. Ele falou, cara, eu discordo de você por causa de tal coisa. Eu comecei a trocar ideia com ele e a gente fez amizade. Porque o resto, quem discorda muito de mim, geralmente é a galera muito progressista, certo? E aí eles vêm com... Os feministas. Os feministas e tal. E aí eles ficam falando assim, você é muito raso. Você não estudou. Eu falei, tá bom, mas me diz por que eu tô errado. Não, porque não tem nem que te explicar. Aí, Mas que projeto é esse terapeuta que você comentou? eu criei uma plataforma que conecta terapeutas, psicólogos e psiquiatras com pessoas que precisam de terapia. E aí, tentaram cancelar isso também. Foram denunciar pro CRP. Eu falei, tá, você não denunciar porque eu fiz um aplicativo? Eu sou um empresário, pô. E foram cancelar os terapeutas que estavam dentro do projeto, foram denunciar pro CRP, um monte deles recebeu denúncia. Psicólogos, assim, Mas qual com o CRP. fundamento da denúncia, gente? Porque é isso. Então, eles denunciavam que eles estavam associados a mim e não dava em nada pra eles. Justamente Terapeutas porque... misóginos. Assim, a galera progressista, eles pregam uma liberdade, mas assim, liberdade se você estiver do meu lado, né? Liberdade pra ser igual a eles. Exatamente. E aí, teve até aquele caso lá da psicóloga cristã, né? Psicóloga cristã não pode. Bom, peraí, por que ela não pode ser cristã? Obviamente que ela não pode doutrinar o paciente dela, mas a partir do momento que algumas pessoas que já possuem esse viés, né? Já a pessoa que vem de uma religião, quer ser atendida por uma pessoa que respeite os valores da religião dela e levem ela nessa direção, acho que é totalmente válido. Gente, eu não consigo passar pela minha cabeça, sei lá, eu ser atendido por um terapeuta que não tem a mesma visão Exatamente. de mundo, de valores que o Concordo meu. Daqui a com pouco você. ele começar a me recomendar, né? Não, faz o que você quiser, e, tipo, esquece tudo isso aí. Larga sua esposa. Ué, cara, vai eu- embora. certeza. É óbvio que eu vou me relacionar com um terapeuta que seja católico, Cara, pra mim, no meu caso, entendeu? O primeiro ponto da terapia é tu dar um match com a pessoa, né? Então foi justamente isso que eu fiz com o aplicativo. Eu consegui criar um match muito bom. A gente conseguiu criar com dados, assim, fazer um match muito perfeito. Então, é 98% de aprovação das pessoas. Porque o aplicativo faz o match, a pessoa vai conversar com um terapeuta e gosta da pessoa. Justamente por isso. Eu até pensei, falei, cara, eu podia abrir para esse pessoal também, né? Não vou abrir não, porque eu não quero que isso se propague, essas ideias progressistas. Então, a gente filtrou mesmo. E aí, reclamo com Deus. Só que... Faça o aplicativo de vocês. faz aí o de vocês, o Um Work café Therapist. com Deus, pai, não com teu pai. Pô. Mas olha que legal. Não que legal, mas provavelmente vocês ouviram relatos assim, de pessoas... Você conviveu com o Jorge, então você ouviu isso muito. O A Jorge pessoa é que meu tava num padrinho terapeuta... do Antônio. A Pois gente é. mora lá em Goiânia, né? Então, Convivo Inclusive, com doutor ele. Jorge Rodrigues, Um saudade abraço, de você. saudade, Só meu gente boa. amigo. Saudade Gente como nada, a tá gente. lá na minha cidade. Então, a gente vê um número muito grande de profissionais, pô, que estão incentivando o divórcio, incentivando a separação, incentivando a abrir relação, a ter relação a três, um monte de coisa assim. Caraca, peraí, então tem um monte de gente falando isso, tá tudo bem. Aí quando um cara chega e fala assim, não, continua na sua religião, pô, tu acredita em Deus, tu é católico, então segue por isso aqui. Isso é um problema? Óbvio, eu tenho um grupo com esses profissionais e de vez em quando a gente conversa bastante e vira e mexe, chega lá um relato, porque a gente tenta conectar eles de mais formas, então tem o mais experiente, tem uns que dão monitoria e tudo mais. E a pessoa fala assim, cara, eu tô com um caso que chegou uma paciente pra mim que ela trocou de terapeuta porque ela estava falando para se divorciar. E a gente vê isso, assim, pessoas incentivando, não, você tem que se descobrir e tal, que é uma linha muito progressista. Eu, sinceramente, não acho que isso é bom. Tanto que eu falei, não, aqui no aplicativo a gente vai filtrar isso também, porque eu quero, pô, no final eu tenho meu apostolado, eu quero pessoas próximas a Deus, eu quero a família, pô. Meu trabalho vai ser o tempo inteiro para a família. Ah, se você não gosta disso aí, beleza, segue tua vida. Mas Ninguém tu não tá é te obrigado. obrigando, né? Mas é isso, é aquela liberdade se você concorda comigo. Então vamos É tentar isso. cancelar. E tentaram, mas no final trouxe muito mais gente para a plataforma, muito mais gente sendo atendida. Já foram mais de 1.000 pessoas atendidas na Que plataforma. legal. E é um trabalhinho de formiguinha, assim, de levar a conectar pessoas boas com pessoas boas, né? No trabalho final é esse. Mas é bacana. Maravilha. Demais. Ô, Breno, você acha que é importante que o homem e a mulher, as pessoas que desejem estar num relacionamento, tenham afinidades? Que eles gostem das mesmas coisas, valorizem as mesmas coisas, rechacem as mesmas coisas? Primordial, né? Aquela frase os opostos se atraem, isso é coisa de adolescente. Coisa que eu sempre falo para minhas alunas é, cara, você é atleta, você acorda cedo, vai correr, vai treinar, encontra um cara com a mesma ideia. Ah, você é sedentário? Fica com sedentário. Você gosta de ler? Gosta de ver série? Você gosta de ver filme? Você gosta de tal assunto? Encontre uma pessoa que tenha o mesmo gosto que vocês. Ou pelo menos que admire aquilo. Exatamente, para vocês terem a conexão, né? Porque
pô, vocês vão ter que conversar em algum momento, né? Vão ter que compartilhar a vida ali, ter objetivos em comum. Então, você gostarem das mesmas coisas é um dos pontos top 3 das coisas pra você estar num relacionamento com alguém. Ter os mesmos objetivos e gostar das mesmas coisas. Você acha que se eles gostarem da Brasil Paralelo e assinarem a Brasil Paralelo, eles vão ter muito mais chance de dar certo? Muito bom, muito bom. Eu concordo 100%. Porque eu e minha esposa, a gente de vez em quando para pra ver um documentáriozinho à noite junto, assim, Aí, e tal. tá vendo? Principalmente por ser selecionado já com o que a gente gosta de consumir, fica mais fácil encontrar um conteúdo que a gente quer, ao invés de ficar lá horas. Então, pô, peraí, isso aqui é interessante, vamos assistir. Pois é, e para você que está aí nos assistindo, eu vou facilitar a sua vida. Já está aqui no link da descrição, já tem o QR Code aqui na tela para você que ainda não faz parte da Brasil Paralelo fazer sua inscrição, ver qual plano que mais combina com você, qual plano está disponível para você e já mandar o link para aquele seu crush, aquela pessoa, para poder ver se vocês estão alinhados. Eu acho que é um excelente filtro, né, não, Já Arthur? pode mandar de presente. Já falou, ó, assinei a Brasil Paralelo pra você. Ah, excelente. Vamos assistir juntos. Juntinhos, ou então assim, tá em cidade diferente, tá se conhecendo, assiste aí na sua casa que eu vou assistir aqui na minha, a gente conversa depois. Depois faz vamos uma assistir análise de videochamada. filme aqui. Gostei, né não, Isso é um Breno? programão de casal, isso é bom. É porque Não é? ajuda a evoluir intelectualmente os dois, pô. Exato. É Esses bom. tempos atrás, até o Fernando e eu assistimos a um filme na plataforma da BP, que depois teve uma análise do Jurandir, fantástico, um filme libanês chamado, eu já falei dele aqui, O Insulto. Assistam a esse filme lá na plataforma, muito bom, e a análise muito boa também. Não, a análise do Jurandir é maravilhosa, Não, né? sensacional, como ele expande. E assim, às vezes você escuta isso, só gosto de filme hollywoodiano, filme libanês, assiste. Só assiste, depois você me conta. Muito bom, muito Cara, bom. uma Mas coisa pra isso tem que que- assinar a BP. Eu e Né? a Ju, a gente sempre fala que a gente morre de orgulho da nossa casa porque é livro espalhado pra todos os lados. Ah, E eu e ela, a que gente legal. gosta muito de ler. A gente pega uma tarde, fica eu e ela 3 horas sentado um lado do outro no sofá, lendo e... Pô, eu li isso aqui, é maneiro. Ele vai conversando, cara, é muito bom. Ah, coisa Muito bom. Você boa. tá com alguém que gosta da mesma coisa que você. Sim. Pô, fala sério. E contando um pro outro o que tá Sim, lendo, sim. né? Aí ela lê, depois, ó, agora você tem que ler esse. Agora tá lendo muito livro de criação de filho, né? Aí ela, ó, você tem que ler esse. Eu falo, tá bom. Tá bom. Então lê esse aqui também. Então vai, a gente fica trocando assim, vai conversando. Lembrei de outra coisa. Vocês podem ouvir juntos também. Opa, agora tu veio. Não agora é? veio, né? Porque o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, traz para você uma curadoria maravilhosa. Então vocês podem ler os livros e podem ouvir também, Breno. Tá vendo? Perfeito. Dica de milhões. Bom, bom. Você levantou a bola, eu cortei. Tu cortou, gostei. E já pra gente ir se encaminhando também pro nosso encerramento, queria agradecer muito a tua presença aqui, Eu Breno. agradeço o convite. A gente está muito feliz. Eu imagino que o pessoal de casa também estava esperando você vir aqui na Brasil Paralelo. Antes de você dar uma palavrinha final, eu tenho uma última pergunta que é o seguinte: você é policial, marqueteiro, agora está com perfil Café com Teu Pai, foi cancelado, caiu o perfil, voltou o perfil. Pai de Ministério família, vai ter Público, filho. pai de família, São não muitas sei o quê, tanta ocupações. coisa acontecendo. Como é que você enxerga o teu trabalho, esse teu movimento para o futuro? Assim, o que você quer fazer, cara? Aonde você quer chegar com isso? Certo. Eu tenho um movimento que eu faço sempre na minha vida de aquilo que eu tô aprendendo no momento que eu tô vivendo mais, eu gosto de espalhar para as pessoas, assim, de comunicar, né? Tem uma amiga minha que ela até brinca, ela fala, cara, de 2 em 2 anos tu muda de personalidade, assim. Tu vira outra pessoa, tu tá focado em uma coisa e tu começa a falar muito disso. Com o Café com Teu Pai, quando começou a acontecer, começou muito numa ideia de, tá, vou dar conselho para as mulheres. E é essa a ideia principal ainda. Mas está muito virando algo em prol da família, em prol do casal, em ajudar essas pessoas. E eu tô me capacitando cada vez mais para isso. E eu tô buscando também fazer coisas fora, porque até então eu sou um cara na internet, eu vendo os cursos, tenho as aulas, tenho conteúdo gratuito, mas eu queria poder fazer algo mais concreto no mundo. Então, eu estou começando a me movimentar para tentar me enfiar em alguns projetos sociais, coisas que eu consiga olhar, fazer e falar assim, não, agora eu estou ajudando realmente pessoas aqui que estão numa necessidade muito além da que eu faço hoje na internet. Porque, pô, a internet é uma barreira. Preço de curso, existem barreiras também. Agora, a partir do momento que a gente consegue, por exemplo, ajudar mulher em situação de vulnerabilidade, é muito bom. E eu acho que é um trabalho importante que tem que ser feito. Eu estou caminhando muito para essa direção, de conseguir participar de forma mais ativa nessa mudança social e também na guerra cultural, né? Eu comecei a falar muito de ideologia agora, de o que está acontecendo, né? Até o caso das crianças do homeschooling recente agora, que pô, os pais foram incriminados por conta de criar as crianças em casa, as crianças super inteligentes. Porque as crianças não ouvem funk, nem sertanejo. Eles não gostam. Logo, elas Aí- foram doutrinadas. Pois é. Imagina a criança não gostar de funk. Uma criança é absurda, né? A criança tem que gostar de funk, né? Pelo amor de Deus. Mas eu tô entrando muito nesse lado, assim. Me jogaram nessa guerra ideológica que eu não queria estar, sabe? Eu achei que quando eu fosse produzir conteúdo, eu ia só estar ajudando pessoas ali com as ideias que eu dou, os conselhos que eu dou. Mas de repente me tacaram no meio da guerra. Eu falei, cara, eu tô numa guerra. Não dá mais pra eu ficar só
dando conselho aqui, eu tenho que participar de formativa também. Então, eu tô buscando formas de conseguir ajudar. Então, essa própria, assim, hoje em dia o que eu consigo fazer? Eu consigo expor, eu consigo ensinar para as pessoas como é que funciona o movimento ideológico, como é que funciona a guerra cultural, mas buscar de alguma forma participar de forma mais ativa disso, sabe? Esse é o caminho que eu tô fazendo agora. O que eu consigo fazer? Então, tô mexendo no projeto, conversando com um monte de gente. Enfim, né? Cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que eu consigo fazer. Mas não tem jeito, né? Já me enfiaram na guerra que eu não tenho como sair. Tem muito pouco tempo, né, Breno? Você já tá com 1.100.000 Sim, seguidores. muito rápido. Foi quanto tempo? 7 meses. Não tem lógica. Foi Não tem muito lógica. rápido. Foi uma coisa meteórica. É. Assustadora. Olha, para eu chegar em 400.000 seguidores desde 2019. Você vê que realmente existe, eu acho, algo pelo qual as pessoas estavam sedentas. Sim. Né? E se existe tanta gente validando e colhendo bons frutos disso, alguma coisa tem aí que tá certa, né? Eles fizeram... Eu vi um conteúdo recente falando por que os cagadores de regra, né, na internet estão crescendo muito. Eles tentam levar para um tom pejorativo, né? Mas não é cagar regra, cara. A gente tá numa sociedade extremamente bagunçada. Ninguém tem referência de nada. Ninguém sabe mais o que é certo e errado. Tudo está sendo relativizado. Então começam a aparecer pessoas jogando um pouco de consciência ali. Mesmo que você não concorde 100%. O cara fala, cara, escuta isso aqui. Eu acho que começa a dar um norte para as pessoas, ajuda muito. Acho que por isso isso é feito. Acho que eu apareci num momento ali em que eu comecei a dar um pouco de ordem para as pessoas, ajudar um pouco nisso, em que tá todo mundo muito bagunçado. E olha os frutos, né? Sim. Isso é o que eu acho mais importante. Em 7 meses, estamos falando de um povo que tá feliz. Cara, obrigada, deu certo. Achei uma pessoa super legal e tal. Achei um terapeuta que combina comigo, finalmente. É muito bom, né? Olhar os frutos, pra mim, é a coisa mais importante. Se estiver dando tudo errado, pô, Breno, fiz o que você falou e minha vida tá horrível agora. Tô muito mais infeliz, a gente conversa, né? É justamente isso, né? Tá dando certo, então tem gente se beneficiando e dá pra gente continuar o trabalho. E para quem tá chegando de paraquedas aqui e porventura não te conhece, como é Esse que cara, o pessoal nunca vi. te acha nas redes sociais? Todas as minhas redes sociais são @obrenocop, COP no final, que não tem nada a ver com café, que é o meu nome antigo lá de copywriter, coprodutor e também copy de policial, que é a profissão primária aí. E YouTube, Instagram, TikTok derrubaram no momento, mas daqui a pouco volta. Mas é isso. Mas se digitar também café com teu pai, pega, acha lá. Aparece, é. Enfim, manda uma mensagem lá pra mim, pode me xingar também, fazer uma pergunta que eu respondo. Manda o look do dia. Manda o look do dia, vai analisar. Analisa o meu também, se eu estou bonito hoje. Look Tá na vibe super intelectual. sério, intelectual, vou falar sério. Não, ele falou sério hoje, é verdade. Sim, foi muito bom, né, Lara? Muito bom o papo. Muito obrigada, Breno. Eu que agradeço. Eu acho bom que você não foge da raia da discordância, sabe? Tipo, olha, vamos conversar, sabe? Mas quando a pessoa te ataca, você tá pronto pra falar uns seus bostinhas também. Tem que xingar de volta. Né? Não dá. Quer conversar, vamos conversar. Quer brigar? Vamos brigar também. Então, pô. vamos, Também tô na entro. guerra. É legal quando você fala também de si mesmo, né? Você falou do negócio das tatuagens. Pô, eu aqui, eu só tô tatuado. Você não tira a tua responsabilidade também no Pois é, que acho você tá que falando aí. pode servir até de inspiração para as pessoas olharem para elas mesmas e falar, cara, realmente eu não sou perfeito, né? Eu tenho meus defeitos aqui também, às vezes eu fiz umas merda na vida. Não vou passar pano para mim mesmo, né? Então, é só a vida acontecendo. Muito obrigado pela tua Muito presença. obrigada, Muito Arthurzinho, obrigado. mais uma vez, muito obrigada. Sempre um prazer. Ficou ótima essa camisa jeans, tá bom? Muito obrigado. E pra você que nos acompanhou até aqui, um beijo, deixa aqui seu comentário, seu like, compartilha esse papo se pra você serviu. Ainda que você não concorde com tudo, eu tenho certeza que você concordou com a maioria. Até a próxima!